Só o Marciano vai jogar, né? O Luciano sentiu uma dor pubiana e daí ele fica fora. Tá aí, tá certo. Agora o cumprimento do Pélix Chamusca com o técnico Cuca. Vamos aproveitar para conversar também com o Pélix logo depois. Chamusca, conversar aqui com a gente no Premier Esportes. Como é que tá o São Caetano para essa partida hoje? São 4 rodadas sem derrota, a equipe é franca favorita para o jogo, mas não pode entrar pensando assim, né? Lógico, não tem favorito nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio é uma equipe qualificada, vive um momento difícil na competição. O jogo se torna mais difícil, o adversário brigando por uma melhora de situação. Então, para nós é concentração, atitude, força máxima para a gente buscar o nosso objetivo. A saída do Miranda e a entrada do Marcelo Matos, o que muda no teu esquema tático isso? Não, na verdade, há uma mobilidade entre o Mineiro e o Paulo, e com essa situação o Mineiro termina trabalhando mais avançado de forma permanente. Obrigado, Pélix. O Pélix Chamusca, dizendo camisa número 11 da equipe do São Caetano. O Mineiro, que hoje completa 100 jogos com a camisa do São Caetano, vai ficar fixo na armação das jogadas. Não vai haver o revezamento que costuma acontecer, evidentemente, quando o Miranda está em campo. Miranda, que eu repito, vai ficar pelo menos 3 semanas fora do campeonato. João Guilherme. Paulo Miranda, portanto, desfalque aí da equipe do São Caetano, Péricles Chamusca, técnico campeão da Copa do Brasil, e o Varley conversando ali com os jogadores do Grêmio, ele que recentemente esteve atuando lá na equipe do Olímpico. Vamos então confirmar os times, para você que está com a gente acompanhando este pré-jogo de São Caetano e Grêmio, começando pelo Azulão, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, 49 pontos. 1, Silvio Luiz, 3 zagueiros, Gustavo 3, Thiago 5 e Dininho 4. O ala pela direita é o Anderson Lima, outro que durante muito tempo jogou. Sim, o número 10, Triguinho, ala pela esquerda, Euler, número 7, o famoso filho do vento, e Fabrício Carvalho, número 9, o time do Péricles Chamusca. Quem terá no banco de reservas? As seguintes opções, para mexer aí no time durante a partida, ele tem esses jogadores à disposição. Goleiro Fabiano, Ceará, Serginho, Marco Aurélio, Danilo, Varley e o Fernando Baiano, que recentemente voltou da Alemanha. Estava jogando lá na equipe do Wolfsburg. Vamos agora para o Grêmio, que precisa vencer o São Caetano, feito que ele não conseguiu até hoje na história, em vencer uma vez o Azulão. 1, Márcio, 2, Fábio Belica, 3, Baló e 4, Cláudio Miro. Leanderson jogando mais pela direita, número 8, Cocito 5, Emerson 6, Felipe Milo 10 e o Marciano, número 11, estreando hoje ele que veio do ABC de Natal. Cláudio Pitbull 7 e Christian, número 9, o artilheiro do Grêmio. O Cuca terá os jogadores à disposição no banco de reservas, que são esses que você está vendo aí, assinante. Tavarelli, goleiro paraguaio, Jorge, Léo Inácio, Fábio Pinto, Ian, Marcelinho e Roberto Santos. Trio de arbitragem vem da Bahia, árbitro experiente, Lorival Dias Lima Filho, assistente número 1, Alessandro Rocha Matos e assistente 2, Adriano Nimésio dos Santos. Trio de arbitragem da Bahia. Leonardo Stamilo. Ao lado aqui do Anderson Lima. Anderson, você que marcou os 2 gols na essa partida, tendo diferente para aquela primeira partida entre as duas equipes? É uma partida de alto risco que a nossa equipe tem que entrar ligada e concentrada para não ser surpreendido. A gente sabe a situação que o Grêmio vem passando, então é saber que não tem ninguém morto, né? Que as equipes vão se doar ao máximo para sair da situação, principalmente o Grêmio hoje. Obrigado, Anderson. Anderson Lima, lateral direito da equipe do São Caetano, que além de defender, ataca muito bem. E só um detalhe, João, a gente estava falando sobre a uniformidade, né, do padrão de jogo da equipe do São Caetano. Nos 3 últimos campeonatos brasileiros, a equipe terminou com uma defesa menos vazada da competição. E nesse campeonato continua com a marca, são 26 gols em 30 jogos. É verdade, tem um currículo invejável, né? Porque essa é a 4ª vez que o São Caetano disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ele já foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, está sempre ali. Ano passado conquistou uma vaga para a Libertadores da América, eliminando o Internacional. É um time de 14 anos de vida, mas com uma ascensão incrível. A começar então o jogo, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior opção de jogos na sua TV. Aqui no Premier Esportes e também na Globo Internacional. A bola está rolando para São Caetano e Grêmio. Torcedor do Grêmio aí torcendo desesperadamente por uma vitória da equipe que está com 29 pontos e é a penúltima colocada do campeonato. Recebendo aqui pela esquerda o Marciano. Cláudio Pitbull recebeu, já foi derrubado, chegou junto dele o Dininho.
João, e o detalhe, quando o Cuca entrou em campo, que veio se dirigindo para o banco de reservas da equipe do Grêmio, normalmente, né, a torcida do São Caetano acaba hostilizando o técnico da equipe adversária, o que infelizmente acontece com uma certa regularidade. E pelo contrário, receberam muito bem o técnico Cuca, olha o lance. Pitbull, olha o toque de cabeça, o Cláudio Miro apareceu sozinho ali no meio da defesa do São Caetano. E ele se lamenta porque teve uma grande chance para fazer o gol, hein? Quer dizer então que o Cuca foi bem recebido aqui, não é isso, Leonardo Stamelo? E o pessoal da numerada dizendo para ele que o lugar dele é aqui, que ele tem que trabalhar em São Paulo e em São Caetano mais especificamente. Olha que o Péricles está fazendo uma excelente campanha, né? Que coisa, hein? Péricles Chamusca, que quando pegou o São Caetano, o azulão estava na 14ª posição, né? Aos pouquinhos ele vai impondo seu trabalho, o técnico campeão da Copa do Brasil, São Caetano hoje é o 4º colocado. Euler. Trabalha pela esquerda, o Fábio Bilica está em cima dele, empurrou ali o Fábio Bilica, falta a favor do São Caetano. Até hoje foram 7 jogos, 4 vitórias do São Caetano, 3 empates e nenhuma vitória do Grêmio. 13 gols fez o azulão, 8 gols marcou o Grêmio até hoje na história desse confronto. Você viu ali o goleiro Márcio concentrado, foi vice-campeão paulista. Perdeu o título exatamente para o São Caetano, né? Jogava no Paulista de Jundiaí, defendendo o gol do Paulista. E o Paulista ficou com o vice-campeonato dirigido pelo Zete, que está lá no Fortaleza. Assumiu o time do Fortaleza na reta final da primeira fase da Série B. Cocito já passou aqui pelo Corinthians, no futebol de São Paulo. Aí o panamenho Balói, Cláudio Miro. Jogou também muito tempo no Santos aqui em São Paulo. Foi pressionado pelo Fabrício Carvalho. Marciano está pedindo aqui pela esquerda. Olha o Cláudio Miro. Poderia ter tocado para o Marciano. Preferiu buscar o jogo no meio. Marcelo Matos. Vem no apoio pela esquerda. Ali no ataque o Thiago. Em cima dele o Christian. Marcinho. Zé Maria de Aquino já disse. É o jogador que faz a diferença, né, nesse time do São Caetano. Ele que sofreu uma fratura no tornozelo em fevereiro. Ficou um bom tempo afastado. Contra o América do México, aqui mesmo na Anacleto. Jogo pela Libertadores, né? Bem lembrado, Stamilo. Marciano, Cláudio Pitbull. Vai para o campo de ataque. O Emerson. Marciano, jogador que veio do ABC, estava disputando a Série C pela equipe Potiguar. Fábio Bilica arrisca de longe. Silvio Luiz apenas acompanha. O Grêmio já chegou pelo menos 2 vezes. Veja aí o chute do Fábio Bilica. Já teve aquela chance também com o Cláudio Miro, Zé Maria de Aquino. O Grêmio, ele estudou, o Cuca sabe, por isso fez tá dando essa orientação. Que o campo do São Caetano é um campo de dimensões reduzidas. É um campo que ele chama de rápido. Então, batendo da fora da área é melhor porque a bola chega mais perto, né? Chega mais rapidamente. E porque o time, quando se fecha aqui no estádio de São Caetano joga fechado, depois é que ele parte em contra-ataque, parte para o ataque, fica mais complicado de você tentar chegar até dentro da área. Então tem que bater de longe, por isso que o Cuca está mandando experimentar. Hoje às 10 da noite no Premier Combate ao vivo e exclusivo a grande luta entre os pesos médios Oscar de la Hoya e Bernard Hopkins. Direto de Las Vegas, valendo pela unificação do título mundial dos pesos médios, hein? Ao vivo e exclusivo no Premier Combate, 10 da noite. Compre já essa briga, não fique fora dessa, ligue já para sua operadora. Emerson. Tocou no meio para o Felipe Melo. É o jogador aí que tenta dar criatividade ao meio campo do Grêmio. Tocou para o Cláudio Pitbull, vive um bom momento. Pode arriscar para o gol, tentou colocar, a bola saiu alta pela linha de fundo. E aí o Silvio Luiz. Jogador com o maior número de atuações. E o Cláudio Pitbull tentou colocar, mas exagerou na dose. Por outro ângulo você viu como a bola saiu alta demais. As duas equipes até hoje se enfrentaram apenas uma vez aqui no Anacleto Campanella. A partida foi realizada no dia 19 de abril do ano passado. E o jogo terminou empatado 1-1. Marcinho e Christian, eles que estão em campo, fizeram os gols do jogo. Você viu também no detalhe como o Fabrício Carvalho empurrou o Cláudio Miro, né? Aqui você não perde nada, tem todos os lances do jogo. O Fabrício Carvalho que pode ser uma boa arma hoje para a equipe de São Caetano nas jogadas aéreas. Isso porque o Grêmio já levou 10 gols dessa maneira em todo o Campeonato Brasileiro. Informações do Leonardo Stamilo, recuperação de bola ali em cima do Marcelo Matos. Christian tentou colocar na frente para o Cláudio Pitbull.
passe acabou saindo muito forte. É o Grêmio que fez 40 gols e levou 47, né? Tem uma das piores defesas aí do Campeonato Brasileiro, só perdendo para o Paraná Clube, que levou 55 gols. Balói cortando na cabeça. Marcelo Matos protegeu. Felipe Melo veio, recuperou. Falta marcada a favor do São Caetano. Aí o Cuca estreou na semana passada no Campeonato Brasileiro, empatando com o Paysandu, lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Thiago já partiu lá pela esquerda, o Triguinho. Acompanhou ali o Emerson. Tenta diminuir o espaço, o Thiago buscou o jogo pelo meio, Fabrício Carvalho, abertura na esquerda para o Triguinho, faz o cruzamento, o Balói chega e tira ali do jeito que dá. Que o Fabrício Carvalho já vinha para a área, é um jogador perigoso, veja aí a jogada do Triguinho, lateral esquerdo. E o Balói não pensou em jogar bonito não. O Márcio cumprimenta ali o Euler. Mas amigos, negócio essa parte, né? Ele sabe que o Euler é muito rápido, é muito perigoso, já pede marcação em cima dele. Anderson Lima. Alegrias ao torcedor do Grêmio durante muito tempo. Fez muitos gols de falta. Aí o Anderson vai para a cobrança do escanteio. Marcinho está aqui na entrada da área para pegar o rebote. Bola no meio da área, de Ninho de cabeça tocou e a bola vai pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Hoje, depois do futebol, capítulo inédito de Cabocla. Estamos acompanhando o jogo também para os assinantes da Globo Internacional. Você brasileiro morando no exterior, matando a saudade do nosso Brasil. Vendo aí mais um jogo do Brasileirão 2004. Você gaúcho, torcedor do Grêmio. Você que gosta do futebol do São Caetano. Zé Maria, esse início de partida, Zé Maria? É um início normal. O Grêmio, como precisa da vitória, está indo um pouco mais para frente. O São Caetano geralmente joga assim. Ele espera um pouco, alguns 15 minutos, 10 minutos. Joga um pouco fechado e depois começa a buscar os contra-ataques. O Fabrício faz bem o peão ali na frente, né? Faz bem a parede e durante 10, 15 minutos imaginar que está chegando mais o seu gol. E o Grêmio tem que jogar dessa forma hoje, porque não pode sair daqui, ou pelo menos tem que lutar muito para sair com uma vitória. Empurrão, né, feio ali do Fabrício Carvalho em cima do Claudio Miro, mas o Fabrício ficou reclamando que antes o jogador do Grêmio entrou forte no Mineiro. Claudio Miro, olha só, mas foi realmente uma entrada forte do próprio Claudio Miro no Mineiro e na sequência o Claudio Miro foi empurrado pelo Fabrício Carvalho. E aí o Péricles Chamusca, técnico campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, um técnico jovem em ascensão no futebol brasileiro. O Péricles tem 32 anos, já treinou o Vitória, o Rio Branco, o Caxias, o Santa Cruz e o Santo André. Tem realmente uma carreira brilhante pela frente o Chamusca. Mineiro. Na defesa afastou ali o Fábio Bilica. Christian sozinho foi brigar lá na frente. A bola sobrando para o Silvio Luiz. Silvio que jogou nas divisões de base do Flamengo até chegar ao São Caetano. Desde 99 ele é titular do gol do Azulão. Passe errado, recuperação do Grêmio. Parte para o campo de ataque o Cocito. O Felipe Melo se manda para a área. O Christian também. O Cocito tentou o toque curto. Era para o Cláudio Pitbull. Fez o giro ali o Marciano. Tentou o lançamento na frente. Cláudio Pitbull chegou na bola, mas quando bateu já tinha saído. É tiro de meta para o Silvio Luiz cobrar. Para você não ficar em dúvida, veja aí. Como realmente já tinha saído ali na hora do cruzamento do Pitbull a bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. As figuras mais divertidas do pedaço numa grande festa do humor, hoje em Zorra Total. Estão jogando lá em Curitiba, Paraná e Guarani. Você pode acompanhar também esse jogo no Premier Esportes. O jogo também começou às 4 da tarde. Daqui a pouco às 6, com transmissão do Premier Esportes e do Sport TV. Santos e Atlético Mineiro, jogão na Vila Belmiro, hein? O Santos tentando manter a liderança do campeonato. E também Criciúma e Fluminense. João, apesar do forte calor aqui em São Caetano, começou a garoar agora. Uma garoa bem fina, mas já começou. Aquelas nuvens que estavam se aproximando lentamente.
dando a impressão de que ia chover. Nós estávamos desconfiados, está aí, começa a garoar. Você viu ali a disputa do Gustavo com o Christian. Mineiro, tocando no meio para o Anderson Lima, abriu espaço para o Anderson ir para o ataque. Fabrício Carvalho. A evolução foi muito ruim, o torcedor da Azulão não gostou não, hein? Realmente o toque do Fabrício não foi bom. A bola subiu muito. É que o campo aqui é um pouco irregular, né? Fazem preliminares, mas o gramado está verdinho assim de cima, lá embaixo é muito buraco. Realmente não é. Por isso que às vezes trai o jogador. A condição não é perfeita não, realmente. Isso tem que ser observado, né? E vai lembrar que, na verdade, o campo não tem descanso, né? Porque o São Caetano também usa o estádio na Cláudio Campanella para treinar também. Então é muito sobrecarregado, muito desgastante realmente para o gramado. São Caetano que deve investir, né, num centro de treinamento, está fazendo já esse investimento, em breve vai inaugurar o seu centro de treinamento. E esse aí é um dos riscos que o Grêmio corre. Não dessa posição aqui, um pouquinho mais para meio. O Anderson Lima é um excelente cobrador e o time do Grêmio está avisado disso. E o torcedor gremista conhece bem isso, hein? Anderson Lima jogou aí 3 anos no Grêmio. Fabrício Carvalho, Gustavo, todo mundo na área. Edinho também, a bola nas mãos do goleiro Márcio. E já recoloca em jogo. Lá na frente para o Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull talvez tenha feito o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro na partida contra o Vitória no Olímpico. Foi um golaço, uma pintura. Ele foi empurrado aí pelo Marcelo Matos. Emerson. Vem pro apoio, o Christian sai da área, busca o jogo aqui pela esquerda. Tá passando o Marciano pela esquerda, a bola vem para ele, vem também pro Emerson. E os pássaros ali acompanhando o jogo bem de pertinho, hein? É um quero-quero, tá no campo ainda. É o quero-quero, veio ali no pique, correndo junto com o Marciano. E tá ali no gramado, junto do Marciano. Pro torcedor do Grêmio pode ser um quero-quero uma vitória, né? E com certeza como quer essa vitória o torcedor gremista. Lá vem o Thiago, tocou na frente, Fabrício Carvalho ajeitou, fintou, chutou pro gol, a bola passa perto. Numa boa jogada desse atacante Fabrício Carvalho, da equipe do São Caetano. Veja só como ele recebeu, limpou o lance em cima da pica. E mesmo sem muito ângulo, chutou perigosamente pro gol. Esse centroavante que vem se destacando aí no Campeonato Brasileiro, Zé Maria de Aquino. Jogou pela ponte, acabou abandonando a ponte porque não recebia o salário, fez ele muito bem. Veio pro São Caetano, é um jogador alto, mas ele é um jogador muito habilidoso, ele faz muito bem o peão ali na frente, mas também sabe girar e bater do jeito que colocado, do jeito que fez agora. A vaia daquela hora que o buraco fez a torcida, provocou na torcida, deveria ser revestido em aplausos agora. É o Fabrício Carvalho, que tem 25 anos, é natural de Andradina, no interior de São Paulo. E o Grêmio vai à luta, vem para o ataque. Felipe Melo encarou ali o Dininho. Dininho sempre muito bem colocado, né? Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, esse Dininho. É um jogador muito discreto. Ele é tão discreto que nem se comenta no Dininho com uma chance para ir para jogar na seleção brasileira, né, Zé Maria? Mas muita gente acha que ele só não foi para a seleção brasileira ainda, e talvez não vá mais, talvez pela idade, tem 28 anos, porque jogaram no São Caetano. São Caetano só agora está sendo reconhecido como um time de primeiro nível, né, de categoria A. Mas sempre jogou, sempre foi muito eficiente, só que não olhavam muito para cá. Nós vimos ali os torcedores do Grêmio, né? Poucos torcedores do Grêmio, com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. E o hino do Grêmio diz, né? Até a pé nós iremos. Os torcedores não vieram a pé com certeza, mas estão aqui para apoiar o Grêmio. Uma das equipes mais importantes do futebol brasileiro, sem dúvida, vivendo um momento muito difícil. Christian tocou para o Fábio Bilica. Sem querer, ele conseguiu achar o Christian ali no meio. Fez a abertura, tocou na frente para o Cláudio Pitbull. Tentava o Leanderson chegar pela direita. Triguinho recuperou e o Leanderson foi, fez a falta e vai levar cartão. Levou. Cartão amarelo para o Leanderson. Veja aí a falta, como ele teve a intenção. Puxou ali realmente o Triguinho pela camisa, teve a intenção de derrubar o jogador do São Caetano. Hoje às 10 da noite no Premier Combate ao vivo e exclusivo, grande luta direto de Las Vegas, Oscar de la Hoya versus Bernard Hopkins. Valendo a unificação do título mundial dos pesos médios, você não pode perder. Compre essa briga. E veja com exclusividade no Premier Combate a partir das 10 da noite. Ligue já para a sua operadora. Anderson Lima, Fabrício Carvalho. Voltava essa bola para o Anderson Lima. O rebote é do Marcinho. Vinha o Anderson. Sobrou para o Euler.
Vai para cima do Claudio Miro, ainda o Euler tentou o cruzamento, lá do outro lado, Thiago. Ajeitou de cabeça para o Triguinho. Bateu forte para o gol. Não foi tão forte assim, né? O Márcio foi e pegou. Diga, Zé Maria. Repare como o São Caetano é um time planejado em termos de estratégia de jogo, né? 15 minutos, a gente disse agora há pouco, 10, 15 minutos ele deixa o time adversário vir, estuda o adversário e depois ele vai buscando primeiro o contra-ataque e depois vai chegando as suas linhas um pouco mais para frente. Agora há pouco tinha 8 jogadores do São Caetano da intermediária para frente em direção ao gol do Grêmio. Detalhe tático observado pelo comentarista José Maria de Aquino, aqui no Premier Esportes e também na Globo Internacional. Passamos de 16 minutos do primeiro tempo. O Grêmio não vence há 9 rodadas, hein? No Campeonato Brasileiro. Perdão, João, é o único time que ainda não venceu no segundo turno. Impressionante, hein? E vai piorando cada vez mais a sua situação e nunca venceu o São Caetano. O torcedor gremista torce para que essa primeira vez aconteça hoje. Mas até aqui vem realizando uma partida equilibrada, uma boa partida até agora. O Grêmio já chegou 3 vezes lá, embora chutando de fora da área, não, sem nenhum perigo, sem maior perigo para o Silvio Luiz, né? Mas já chegou lá. Agora que o São Caetano começa a avançar, a gente vai olhar o que é que o Grêmio vai fazer em termos de sair dessa pressão que o São Caetano. Não é nunca uma pressão muito forte, mas é sempre uma pressão maior quando depois dos 10, 15 minutos, 20 minutos, o São Caetano começa a chegar. O Marcinho vai um pouquinho mais para frente, o Euler começa a se movimentar pelos lados. Geralmente ele agora está na direita, mas geralmente ele vai pela esquerda e o Fabrício fica fazendo aquele peão, esperando a chegada do Mineiro, às vezes do Marcinho, às vezes do Euler. Fabrício Carvalho que estava impedido, né? Você viu, assinante? Estava realmente adiantado. E o Cuca ali agitadíssimo, sabe da importância da vitória hoje para a equipe do Grêmio. O Chamusca também do outro lado, porque o Grêmio, o São Caetano vencendo hoje e o Goiás perdendo amanhã para o Flamengo, São Caetano pode terminar aí essa rodada na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, só atrás de Atlético Paranaense e Santos. Felipe Melo esperou a chegada do Fábio Bilica, mandou para a área, Leanderson, a bola passa por ele, vem o Christian, domina o artilheiro do Grêmio, mas passa mal. Fabrício Carvalho mal tocada para o Emerson, acaba saindo, é lateral para o Azulão, para o São Caetano. Amanhã você vai acompanhar muitos jogos, a maior opção de jogos na sua TV no Premier Esportes. Este domingo tem, a partir de 3h30 da tarde, Flamengo e Goiás, Juventude, Ponte Preta, Inter e Vitória. Junto com Sport TV, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e Coritiba e Palmeiras. Brasileirão 2004 é aqui no Premier. Lançamento do Felipe Melo para o Christian. Já saiu em cima dele lá o Thiago. Ele buscou o cruzamento. Pitbull subiu. Chegou a desviar de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Silvio Luiz. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Letícia Spiller, Vanessa Giacomo e Adriana Calcanhoto. Hoje no Altas Horas. A gente dizia aqui que o Grêmio não vence há 9 rodadas, né? A última vitória do Grêmio, veja só que ironia, né? Foi exatamente sobre o Santos, líder do campeonato no dia 4 de agosto. 3-1. Lá no e o Euler foi levantado pelo Fábio Bilica. Não foi marcada a falta, é isso mesmo? Mas que desagradável, hein? O assistente está justificando para ele, diz que ele se jogou. Será? Vamos ver, vamos tirar a dúvida. O que você achou? Eu acho que ele se jogou. O Euler tem essa mania, ele tem hábito que até chega no início do jogo e diz para ele, não caia na área que eu não vou marcar nada, porque ele é muito cavador de faltas, principalmente quando está na área. Ali ele encostou o corpo, o Fábio Bilica tem um corpo muito maior, mas ele procurou a falta e mais se jogou do que recebeu. E de fato, por esse ângulo aí, o Zé Maria de Aquino tem razão, o assistente e o árbitro também. Se jogou o Euler. Gosta de cavar faltas do filho do vento, o Euler. Thiago, quase 20 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Caetano e Grêmio, 31ª rodada do Brasileirão. Balói, Emerson vem na disputa, ganha do Mineiro, Felipe Melo, Cocito, prendeu, puxou, volta essa bola com o Fábio Bilica. Abre jogo aqui na esquerda para o Marciano. Tem uma história engraçada, né, envolvendo o Marciano, já o conto. Claudio Miro tocou para o
Christian buscou de calcanhar, mas deixou o Marciano numa situação difícil, hein? Cuca ficou enfurecido com o Christian. Foi uma jogada realmente que era muito mais fácil para o jogador do São Caetano do que para o Marciano pegar essa bola. E acabou sendo lateral ali para o São Caetano. O Marciano, terça-feira desta semana, portanto há 4 dias, estava treinando à tarde em Natal, coletivo no ABC, lá em Natal. Aí de repente ele recebeu um telefonema do empresário dele falando o seguinte: olha, o Grêmio quer te contratar, você quer jogar no Grêmio? Obviamente que ele falou: quero sim. Então vai agora para o aeroporto. Ele foi para o aeroporto e chegou na noite mesmo de terça-feira em Porto Alegre, assinou o contrato e já está estreando hoje. Há 4 dias ele não imaginava jogar no Grêmio e o Fábio Bilica agora tirou a bola do estádio. Jogou lá em Santo André, né? Que é uma cidade aqui perto, o ABC Paulista, André, Bernardo e Caetano. Jogou lá em Santo André, que evidentemente é uma brincadeira. Você vê a situação do Grêmio atual. O jogador chega quarta-feira, faz um treino e já foi escalado. Não tinha outro, pelo menos em condições, em qualidade, imagina o Cuca e o torcedor gremista, do que ele, melhor do que ele. E só estreou mais um, né, que veio do Gama, o Lucianinho. Porque se sentiu aqui na contusão. Imagina só a situação do Grêmio. É verdade. Olha aí mais uma boa bola parada para o time do São Caetano. Anderson Lima está preparado para bater. Preocupação do goleiro Márcio, expectativa do torcedor do Azulão, preocupação do torcedor do Grêmio. Na bola o Anderson Lima bateu rasante na área de giro de cabeça, vai entrando, salve em cima da linha o Balói. Inacreditável, impede o gol do São Caetano, Panameio Balói. Veja por esse ângulo. Incrível, hein? A bola ali se enrolou, o Gustavo e o Balói salvou. Por outro ângulo. Estava no lugar certo, no momento certo o Balói. Não foi por falta de aviso. É verdade, Zé Maria. Fabrício Carvalho passou pela bola. Cláudio Pitbull, time do Grêmio preparando aqui um contra-ataque. O Dininho rechaçou. Aí o Dininho foi vencido ali pelo Pitbull. Sobrou pro Triguinho. O Cuca fica louco da vida no banco, hein? Com o Christian de novo. Ele dá socos no ar, hein, Leonardo Stamelo? Olha aí, estamos vendo o Cuca, ó. Cuca que foi jogador do Grêmio. Mas precisa ter um pouco de cuidado com o Christian. O Christian jogando sacrifício. Se fosse outro jogador, já teria saído para fazer a cirurgia que ele precisa fazer no joelho. Há muito tempo, é verdade. Verdade, há muito tempo o Christian vem aí com um problema sério no joelho. E tem 14 gols aí no campeonato pelo time do Grêmio. Lorival Dias Lima Filho vai lá, conversa com os jogadores do Grêmio do São Caetano na área. O Emerson está marcando o Euler. É escanteio para o São Caetano. Anderson Lima na bola. Gustavo lá no meio da área. Gustavo é um zagueiro alto de 1,92 m. Cruzamento na área. Subiu o Thiago. Tirou a defesa do Grêmio. A lateral lá do outro lado que o Triguinho vai bater. Triguinho que jogou muito bem ano passado no Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. E os torcedores gremistas, né? Poucos torcedores do Grêmio aqui no Anacleto Campanella, acompanhando tensos o jogo. E aí o Cuca, ó, agachado nesse momento, roendo as unhas. A pressão em cima desse grupo do Grêmio. A cobrança é muito grande. Ele dizia pra gente antes do jogo começar que ele estava com muita dificuldade porque ele não conhecia o grupo, né? E como ele estava há pouco tempo lá, a pressão já é muito grande, mas ele tem que ter um mínimo de tempo para conseguir mostrar alguma diferença de trabalho. E para aumentar a pressão, quarta-feira, 101 anos do Grêmio, Grenal, no Beira-Rio, 2-0 para o Inter pela Sul-Americana. Aí é que entornou o caldo de vez. E ele ameaçou sair, depois esfriou a cabeça, falou, não, vou com o barco até o fim. E lá vem o Azulão, bola lançada pelo Fabrício Carvalho para o Thiago, na linha de fundo, cruzamento, Euler de cabeça para fora. Sozinho o Euler subiu para cabecear e mandou por cima. Chegou bem de novo o São Caetano, veja aí. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Stock Car Brasil, neste domingo, depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo. No Sport TV 2 você está acompanhando a transmissão dos Jogos Paraolímpicos direto de Atenas. E o Brasil conquistou aí uma medalha de prata no judô com a Camila Cardoso. Já já a gente confirma a informação porque lá vem o Euler, olha o cruzamento, Cocito chega para afastar na defesa.
Já já a gente dá essa informação importante aí do judô. Pode ser agora. A Carla Cardoso, judoca paraolímpica do Brasil, conquistou medalha de prata na categoria até 48 quilos. É a primeira medalha aí do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Primeira medalha do Brasil, né? E a francesa Karina Nepodese ficou com medalha de ouro. Valeu! Aí para Carla Cardoso, medalha de prata, Jogos Paralímpicos no Sport TV 2, hein? Durante todo o dia. Anderson Lima subiu ali o Dininho. O Cito tocou para o Marciano. Tentou o drible de corpo, voltou para o Marciano. Jogador que nos primeiros treinamentos, depois de chegar de Natal, impressionou pela qualidade dos cruzamentos. Bateu bem na bola, cruzou bem lá o Marciano. Marcelo Matos passou pelo Christian. Tocou na frente para o Gustavo, dando uma de centroavante. Deixou para o Fabrício Carvalho, bateu forte, o Márcio espalmou. Euler deixou sair. É escanteio para o São Caetano. São Caetano está pressionando, hein, Zé Maria de Aquino? Exatamente como nós dissemos, né? O São Caetano segura 10, 15 minutos, tudo para frente, começa a pressionar e aí a gente tem que esperar. O que é que o Grêmio vai fazer agora que começou a ser pressionado? O Christian está lá na área, mas o Christian não tem condição de ir lá ajudar na cobrança de escanteio, começa aqui e depois chegar na área do São Caetano para tentar fazer algum gol que está meio que baleando. Anderson Lima. Marciano e Cláudio Pitbull ficam aqui na frente pelo time do Grêmio para puxar um contra-ataque, para pegar o rebote. Anderson Lima mandou no meio da área. Ele tentou dominar, só que tem 3 jogadores do São Caetano e o Triguinho fica com o domínio. Fez a inversão. Dininho no campo de ataque, o São Caetano pressiona, vai para cima. Thiago fez o cruzamento, balou e afasta. Triguinho. É pressão total do Azulão. Marcinho fez a abertura na direita para o Anderson Lima. No meio para o Marcinho. Tabela bonita. Saiu boa jogada. Anderson Lima na linha de fundo. Cruzamento no meio da área. O toque do Fabrício Carvalho. Que belo gol! Gol do Azulão! Fabrício Carvalho de cabeça faz a festa da torcida do São Caetano no ABC Paulista. Que jogada bonita, tabela Marcinho, Anderson Lima, cruzamento perfeito e o Fabrício Carvalho, como artilheiro que é, de cabeça no canto faz o primeiro gol do jogo. Vale a pena ver de novo. 1 para o Azulão, 0 para o Grêmio. José Maria de Aquino. Não é segredo nenhum, que essa é a grande jogada do São Caetano, uma das boas jogadas, das grandes jogadas do São Caetano. A bola que sai dos pés do Anderson Lima tem endereço sempre certo. E o Fabrício Carvalho é um jogador, a gente já ressaltou, que joga tão bem por baixo, fazendo peão, girando, como pelo alto. É um jogador de estatura elevada, que não é bobo por baixo e que é muito esperto por cima. O Grêmio sabia disso, todo mundo sabe disso, mas às vezes não consegue evitar que o gol aconteça. E o São Caetano não para não, vem de novo para cima. Mineiro, Fabrício Carvalho. Tentou passe calcanhar, acabou se enrolando ali. E foi o 11º gol do Fabrício Carvalho, 11º gol sofrido pela defesa do Grêmio de cabeça, e o Fabrício Carvalho que tem 1,91 m de altura. Coincidência aí nos números, né? 11 gols de Fabrício, 11º gol de cabeça sofrido pela defesa gremista. É o Grêmio que vai aí chegando a marca de 48 gols sofridos nesse campeonato brasileiro. A pior defesa do campeonato é a do Paraná Clube, que está jogando com o Guarani. O jogo está 0-0, o Paraná levou 55 gols. Vamos chegando a 30 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o São Caetano, gol do Fabrício Carvalho. Leanderson. Rebatida do Marcelo Matos, caiu no pé do Euler, na velocidade, colocou na frente, lá vai o filho do vento, Márcio. Saiu e pegou. Olha o Euler, colocou na frente, apostou corrida com o Balói, que se recuperou. Euler, revelado pelo América Mineiro, viveu grandes momentos no São Paulo, no Palmeiras, no Vasco. Estava no futebol japonês. Quase foi para o Fluminense no início do ano. Foi dispensado porque estava contundido. Veio para o São Caetano e está provando aí ser útil ainda o Euler. Felipe Melo. Falta.
Falta em cima do Cláudio Pitbull. Felipe Melo vai lá reclamar com o Lorival Dias Lima Filho. Ele pede para o Felipe se afastar. É falta a favor do Grêmio. O Cláudio Pitbull, que bate muito bem no jogo no Pacaembu entre Corinthians e Grêmio. Ele marcou o gol de empate da equipe gremista. E o torcedor do Azulão está fazendo a festa. O torcedor do Grêmio deposita aí a esperança nos pés do Cláudio Pitbull. Ele vai para a bola, correu o Pitbull, a bola desvia na barreira e é escanteio para o Grêmio. Cláudio Pitbull, que esteve emprestado ao Juventude, voltou esse ano para o Grêmio. Tem feito aí gols importantes, embora a fase da equipe seja realmente ruim. Felipe Melo está lá dentro da área, aí o Silvio Luiz, Fabrício Carvalho voltando para ajudar. Cláudio Pitbull bateu no meio da área. Christian conseguiu ficar com a bola, girou bonito o Christian, olha o cruzamento nas mãos do Silvio Luiz. Hoje às 10 da noite no Premier Combate ao vivo e exclusivo tem Oscar de la Hoya versus Bernard Hopkins. Ligue já para sua operadora e não fique de fora desse grande combate. Marcinho tocando para o Anderson Lima. Euler. Marciano foi caminhando, veio para tentar dar o bote. Marcinho. Anderson Lima, que devolução para o Euler na cara do goleiro, chutou, saiu para fazer a defesa o Márcio. Um buraco na defesa do Grêmio, o Euler ficou livre. Parece que ficou sentindo ali o Euler, né? Veja de novo, olha só, por esse ângulo perfeito, né? De trás, veja a facilidade, o Anderson Lima tocou o Euler livre. José Maria de Aquino. A pressão do São Caetano é cada vez maior. São Caetano é um time melhor postado em campo. O Grêmio sofreu o impacto do gol, né? E não consegue ganhar. Olha aí. Pitbull no meio, o Anderson chega, divide com o zagueiro Gustavo. E o Gustavo fica sentindo falta marcada a favor do São Caetano. Entrou realmente de carrinho ali o Leanderson na dividida. O Gustavo parece que sentiu mesmo. Vamos rever o lance. Veio por cima ali, né? E raspou com a trava da chuteira na canela do Gustavo. Nada feia, né? Situação ruim do jogo que a gente não gosta de acompanhar. Zé Maria. E ele que já tem o cartão amarelo, foi uma tentativa de solar a bola, né? Desespero de um time que está na situação que está o Grêmio, penúltimo lugar, está perdendo por 1-0. Né? O desespero do jogador que vai à frente. O árbitro nem considerou uma hipótese, que eu também acho que não seria o caso de um outro cartão, porque ele já tem cartão amarelo. Mas essa é a situação do Grêmio. O Grêmio não consegue ganhar a segunda bola, né? Nem na defesa, nem no ataque. Quando o São Caetano sai com a bola, que é atacado agora dos 20 minutos para cá, raríssimas vezes, sofre um ataque, ele sai tocando a bola, sai em velocidade, a gente já explicou que o campo é curto, né? E rapidamente faz essa passagem da defesa, da intermediária, para chegar no gol adversário. O São Caetano conhece bem todos esses atalhos. Principalmente quando o Anderson Lima começa a se soltar e trabalhar um pouco mais lá na frente o que está acontecendo. E o Grêmio não consegue ganhar nem uma bola nem outra, segunda bola. E aí começa a sofrer ataques em cima de ataques. De repente um entra como já entrou. Zé Maria de Aquino analisando o jogo. Leonardo Stamilo está lá embaixo no gramado, trazendo sempre as informações. E nós estamos juntos aqui no Premier Esportes acompanhando o São Caetano 1, Grêmio 0. Deu para ver a marca da trava da chuteira ali no joelho, né? Do Gustavo. Euler descia, brigou lá na frente de novo com o Fábio Pelica. Márcio coloca a bola lá para frente. No chutão sai jogando para o Cláudio Pitbull. Tentou desviar de cabeça para o Felipe Melo. Gustavo. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato. E manda aqui na arquibancada. Você viu de novo o lance com o Euler, né? Disputando com o Fábio Pelica. Na interpretação do Lorival Dias Lima Filho, não houve nada, seguiu o jogo. E agora há pouco o João Cuca agachou ali ao lado do banco de reservas, estava conversando com o Roberto Santos, atacante de 24 anos, que tem a camisa número 18, com uma possível alteração para o segundo tempo. Roberto Santos pode ser uma opção aí do técnico Cuca para a equipe do Grêmio. Até hoje não aconteceu nenhuma goleada na história dos confrontos entre Grêmio e São Caetano. E o resultado mais expressivo, São Caetano 3, Grêmio 1 no Estádio Olímpico, no dia 17 de dezembro de 2000, pela semifinal da Copa João Avelange. Aquele time que contava com o Ademar e que tinha o Silvio Luiz, tinha o Dininho, o Serginho, que está no banco de reservas. Jogadores que vêm aí há algum tempo no São Caetano. Balói.
Cláudio Pitbull. Foi marcada a falta de ataque. Falta aí do Pitbull. Com seu cabelo estilo moicano. Foi nessa jogada aí que foi marcada a falta. E o céu tá tão fechado aqui que os refletores já foram acesos. Verdade, o tempo mudou rapidamente, hein? Até uma hora atrás, um tempo nublado, mas calor em São Paulo. Agora a temperatura vai caindo. Uma garoa típica aqui da grande São Paulo. Malói, perseguido pelo Euler. Manda lá pra frente. Thiago. Que isso, hein? O Triguinho ficou caído, o Leanderson veio e atropelou o jogador do São Caetano. Teve cama de gato, os dois caíram. Que situação, olha aí de novo o que aconteceu. Mais uma vez o Leanderson, né, que tem cartão amarelo, mas é um jogador que está indo com muito ímpeto nas jogadas. É, disposição demasiada, pode correr o risco de até de receber um segundo cartão. Subiu demais, sem nenhuma necessidade, porque a bola poderia ser esperada onde ele estava, porque o Triguinho não tinha condições de parar a bola. Mesmo que tivesse jogada na intermediária, você pode esperar um pouco mais, não precisa correr esse risco todo. E você viu ali no detalhe, né, os refletores acesos, completando aí a informação do Leonardo Stamilo. Premier Esportes, no Campeonato Brasileiro. A festa verde e amarela que agitou Nova York, Brazilian Day, neste domingo, depois de A Turma do Didi. Que loucura, hein? Foi realmente uma pancada ali do Leanderson em cima do jogador do São Caetano, do Triguinho. Neste domingo você vai acompanhar no Premier Esportes a partir de 3h30 da tarde, Flamengo e Goiás, Juventude e Ponte Preta, Internacional e Vitória. E a partir de 5h30 da tarde, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Curitiba e Palmeiras. O Sport TV e o Premier Esportes mostrando esses jogos. E daqui a pouquinho, a partir de 5h30, no Sport TV e no Premier, dois grandes jogos também. O Santos, líder do Brasileirão, jogando contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E o Criciúma recebendo o Fluminense. O Fluminense vem aí também numa ascensão, vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro. A maior opção de jogos na sua TV. Reta final aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, você acompanhando com a gente aqui no Premier Esportes, o seu time no Brasileirão. Estão faltando aí, contando já com esta rodada, 15 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, 15 rodadas decisivas para a definição dos 4 que vão aí com vagas para a Libertadores, do campeão brasileiro, disputa grande entre Santos, Atlético, Goiás, o São Caetano está na briga. Toda a pressão e o desespero para não cair, os 4 últimos serão rebaixados. Marciano na esquerda para o Emerson, com a bola o Christian, voltando para o Cocito, pressiona o Marcinho e a bola volta até o Márcio. O Grêmio ficou sem opção ali. Márcio na frente para o Felipe Melo, bem posicionado, cortou o Thiago. Sai jogando, cabeça erguida, toca a bola para o Mineiro. Anderson Lima. Tocou pelo alto para o Mineiro, uma bola difícil para o Mineiro que vai atrás dela. O Emerson manda de cabeça para fora. E olha aí, no rosto, hein? O Cláudio Miro se excedeu, hein? Ele foi ali, quase atingiu o rosto do Fabrício Carvalho. O Leanderson 2 vezes e agora o Cláudio Miro. Que loucura, olha isso aí. Confundiu a bola com o rosto do Fabrício Carvalho. Não é com tanto ímpeto que o Grêmio vai chegar ao empate. Tem que jogar a bola como vinha fazendo até os 25 minutos. Anderson Lima, sempre uma jogada perigosa, bateu em centro. O Grêmio tira e o Triguinho vai lá bater o lateral. No Premier Esportes, você acompanhando mais um jogo do Campeonato Brasileiro, São Caetano 1, Grêmio 0, gol do Fabrício Carvalho, e também para os assinantes da Globo Internacional. Euler saiu jogando Balói, só que adiantou demais a bola. Mineiro, olha a confusão, a sobra na frente para o Marcinho, estava atento o goleiro Márcio. Lá
pela direita, Cocito. Felipe Melo. O Grêmio vai perdendo aqui para o São Caetano. Lá em Curitiba está 0-0 Paraná e Guarani. O torcedor do Grêmio tem que torcer muito para uma vitória aqui. E um empatezinho lá, bom resultado, né? Se o Grêmio vencer aqui, porque os dois, Paraná e Guarani, estão na zona de rebaixamento. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo, ao vivo, neste domingo, depois do Brazilian Day. Mais uma falta, o Cláudio Pitbull está chegando lá perto para mandar essa bola para a área. Falta em cima do Cocito, né? Fabrício Carvalho veio ajudando a defesa, tentou o primeiro carrinho, não deu certo, tentou a segunda vez e fez a falta. Balói vai lá para a área, Claudio Miro, Christian, todo o Grêmio no ataque, olha o cruzamento. Fabrício Carvalho, sempre na defesa, ajudando a retaguarda. E a chuva aumenta, hein? Aumenta a intensidade da chuva aqui em São Caetano. E o gramado, que já não é dos melhores, pode ficar numa situação realmente muito ruim aqui no Anacleto Campanella. Melhor para o Grêmio isso, José Maria de Aquino? Chovendo, o gramado ficando muito pesado, enlameado. Eu acho que não, o Grêmio tem que conseguir tocar a bola como conseguiu, até com um pouco por permissão, né, do São Caetano nos 500 minutos iniciais. Tem que ganhar um pouco melhor no meio de campo, né, jogar um pouco melhor no meio de campo para poder fazer alguma coisa. A gente sente que o Felipe Melo, por exemplo, quer parar a bola, quer tocar a bola, mas ele não tem a ajuda. O Emerson está muito na marcação e o Cocito está um pouco perdido, já 3 vezes veio conversar com o Cuca para tocar a ideia do que fazer ali atrás. O Marciano começou a tentar mostrar melhor futebol, como ele não conseguiu ainda fazer os cruzamentos, né, que é o forte dele, ele passou a entrar pelo meio, buscar jogo por todo quanto é lugar e vira um pouco de pelada, não adianta isso. Não vai ser com um campo pesado que vai melhorar essa situação. Acho que o campo seco seria melhor para o São Caetano. É bom para o São Caetano, seria melhor para o Grêmio. Opinião do José Maria de Aquino, Claudio Miro desce pela esquerda. Marciano tenta chegar aí na linha de fundo para fazer o cruzamento. Ele cruzou. Tiro de meta para o goleiro Silvio Luiz. Hoje às 10 da noite, ao vivo e exclusivo no Premier Combate, grande luta, direto de Las Vegas. Oscar de la Hoya versus Bernard Hopkins, valendo a unificação do título mundial dos pesos médios. Compra essa briga, vai encarar, vale a pena, hein? No Premier Combate, às 10 da noite, ao vivo e exclusivo, ligue já para sua operadora. Sorrindo o Lurival Dias Lima Filho, o torcedor que está na arquibancada, que na maior parte aqui do estádio é descoberta, vai tentando se proteger. Chovendo forte nesse momento aqui na região do ABC Paulista. Triguinho. Buscou o toque lá na frente, não tinha ninguém. O Euler corre atrás. Balói. O Balói acabou chutando mal. A bola não bateu no Euler. É lateral para a equipe do São Caetano. Aí o Fabrício Carvalho fez o gol do jogo e fazendo polichinelo ali o Silvio Luiz. Está esfriando ele para manter o aquecimento. Vai fazendo aí o exercício o goleiro do São Caetano. Cruzamento do Triguinho, bola na área. Márcio pegou. E já tenta achar aqui na esquerda. Boa reposição até o Cláudio Pitbull. O Dininho já está em cima dele. Cláudio Pitbull pode partir para a jogada individual. Preferiu o toque no meio. O Lurival Dias Lima Filho deu um salto ali para evitar a bola. O Cocito não conseguiu dar sequência à jogada. Felipe Melo girou, foi derrubado, é falta. Vai terminar já já o primeiro tempo, debaixo de muita água aqui em São Caetano do Sul. Christian. Dininho tirou. Gustavo completou. 2 de acréscimo, João. Christian. Vamos ter 2 de acréscimo. Informação do Leonardo Stamilo. O Mineiro sentiu ali naquela disputa com o Christian. Olha o cruzamento, Pitbull dentro da área, domina, Dininho chega. E a falta marcada ali do Cláudio Pitbull e o Mineiro para o jogo árbitro para que o Mineiro venha a ser atendido. São Caetano vencendo o jogo aqui. Estamos ainda no final do primeiro tempo, vamos até 47, a placa ali confirmando a informação do Stamilo. São Caetano indo para 52 pontos.
mesmo número de pontos do Goiás, que enfrenta amanhã o Flamengo. E aí o Christian com o Mineiro já caiu sentindo. Mineiro, jogador que apareceu muito bem na Ponte Preta e que foi levado pelo Leão para a seleção brasileira quando o Leão esteve por lá. José Maria. É um jogador de boas qualidades, muito útil, ele marca muito bem pela direita e chega na frente. Bate bem também, tem feito até alguns gols. É um jogador que não aparece muito às vezes para o torcedor, mas ele é de uma utilidade no time fantástica. É um jogador moderno realmente, né? Taticamente aparece muito bem. E mais uma vez você acompanhou aí a queda, o problema com o Mineiro, que já está recuperado felizmente. Silvio Luiz, tá chovendo uma barbaridade aqui em São Caetano do Sul, hein? Felipe Melo. Na frente com o Balói. Foi para o ataque, boa finta, boa jogada do Balói. Não é a dele, né? Tentou ali a jogada individual e acabou se atrapalhando. Até que ele começou bem, mas depois foi isso. Mas se você reparar, ninguém o acompanhou. Ele não teve como dar prosseguimento à jogada numa visão de um companheiro. Viu que tinha perdido a bola, tinha 2 marcadores e ele atrás fingiu que tentou, ele nem tentou cavar o pênalti, porque não teria a melhor condição. Vai ter trabalho o Cuca, hein? A situação do Grêmio é complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Você viu ali no detalhe o Emerson. Vai acabar o primeiro tempo já. 1-0 para o São Caetano, gol do Fabrício Carvalho, já no intervalo. Opinião do José Maria de Aquino. Vale a pena você continuar com a gente aqui no Premier. Quando apita, Lorival Dias Lima Filho termina o primeiro tempo no Anacleto Campanella. 1-0 para o São Caetano, gol do Fabrício Carvalho. Repórter Leonardo Istamilo. Vamos falar com o Fabrício Carvalho aqui, que está saindo mancando. Tudo de bom para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil. E a torneira continua aberta, hein? Tá caindo água demais aqui em São Caetano do Sul. O Silvio Luiz voltou primeiro que o time do São Caetano, que está voltando agora. O árbitro e os seus assistentes já no gramado também. Olha, é um nível de água aqui muito forte que está caindo. A chuva é muito intensa. Pobre casal, né? Vai tentando se proteger aí na arquibancada com o seu guarda-chuva. E além de chuva, também venta bastante. Leonardo Stamilo, você que está aí pertinho do gramado, como é que está a condição do campo aí do Anacleto Campanella? Olha, daqui onde eu estou eu não enxergo nenhuma poça d'água, mas está ventando muito, como você observou. Até a torre do lado direito da cabine tem 2 refletores balançando bastante, mas assim, dá medo até, João, porque parece que vai cair. E a chuva não diminuiu, pelo contrário, aumentou e o céu completamente negro, virou noite já aqui em São Caetano. O São Caetano voltou a estar no campo, nenhuma substituição a princípio, e os árbitros estão realmente checando para ver se tem condições do gramado, o Grêmio voltando agora para a prática do futebol. Se continuar essa chuva, eu acho que vai ser difícil o jogo terminar. Veja aí a poça d'água, a gente torce para que as poças d'água, né? A gente torce para que a chuva diminua de intensidade, porque senão realmente poderemos ter comprometido aí o segundo tempo do jogo. São Caetano 1, Grêmio 0. Torcedor gremista, o casal vai tentando aí se proteger da chuva. Veja só o Marcinho e como está caindo água, gente. E o Cuca mexeu, viu, João? Vamos lá. Substituição na equipe do Grêmio, vai entrar o 16, Ian, no lugar do Leanderson. Deixa eu confirmar aqui agora. 16, Ian que é aquele mesmo, o Ian do Vasco, do Fluminense. Exatamente, entrou no lugar do Leanderson, única substituição do técnico Cuca. Experiente Ian que estava jogando no Náutico, teve uma passagem rápida também pelo Flamengo recentemente. Vai começar o segundo tempo, hein? Ian no lugar do Leanderson. Já o José Maria de Aquino comenta essa alteração, essa mexida que estaria pretendendo aí o técnico Cuca. Vamos torcer para que a chuva diminua, para que os jogadores possam tentar mostrar o melhor futebol. Nesse momento está complicado. O Ian entra no lugar do Leanderson, Zé Maria de Aquino. Aquele Ian que todos nós conhecemos bem. E aqui que o técnico Cuca pediu para você? Encostar mais o pessoal da frente. Encostar mais, pedindo mais essa ligação com o ataque. O Ian falou rapidamente aqui para o assinante do Premier Sports. É exatamente isso. O Ian é atacante, o Leanderson é mais de meio de campo, estava jogando um pouco como ala, já tinha um cartão amarelo, poderia até de repente sofrer ou praticar uma outra falta e receber o vermelho. Então o Cuca faz 2 coisas com uma substituição só. Coloca um jogador mais na frente, e evita essa possibilidade que havia de perder um jogador por expulsão.
A bola rolando, começa o segundo tempo debaixo de muita chuva aqui em São Caetano do Sul. 1-0 para a equipe do São Caetano diante do Grêmio. Fábio Bilica tenta acelerar aqui pela direita. Ian entra para encostar lá na frente para tentar dar um pouco mais de criatividade. Fabrício Carvalho marcado pelo Felipe Melo, a bola saiu. Esse é o 8º jogo da história entre São Caetano e Grêmio. Até hoje 4 vitórias do Azulão, 3 empates, nenhuma vitória gremista. Triguinho, Felipe Melo, Ian toca para o Cocito. Foi empurrado o Cocito, é falta nele, falta cometida pelo Marcinho. Balói vem de trás. Paraná e Guarani, começou o segundo tempo em Curitiba, está 0-0 o jogo lá no Pinheirão. Resultado que interessa diretamente aos torcedores do Grêmio, né? Paraná e Guarani estão na zona de rebaixamento. Guarani tem 28 pontos, é o lanterna, o Paraná tem 29, o mesmo número de pontos que o Grêmio. Cláudio Pitbull não conseguiu pegar a bola, Thiago saiu tocando, categoria. Triguinho chutou para frente, a bola passa pelo Fabrício Carvalho, Balói. Fica até uma situação perigosa para os jogadores, né? Condição de jogo, né? Pode causar aí uma contusão, os jogadores escorregam. É uma condição segura para o jogador de futebol trabalhar. Aí o Mineiro. Está chovendo ainda mais forte. Chute torto. Muito longe, bateu para o gol ali o Gustavo. Mais uma providência que os dois times devem tomar nesse segundo tempo. O gramado nesse estado, chovendo, bola escorregadia. Só que tem que ser em direção ao gol. Ele chutou muito longe do gol. Comentários do José Maria de Aquino. Daqui a pouco, 6 da tarde no Sport TV e no Premier, 2 grandes jogos. Santos e Atlético Mineiro, líder Santos na Vila Belmiro. Será que essa chuva toda chegou até lá embaixo na Baixada Santista em Santos, hein? Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro já às 18 horas. E também Criciúma e Fluminense, transmissão do Sport TV e do Premier. Às 8 da noite no Sport TV tem o Troca de Passes com tudo sobre os jogos desse sábado do Brasileirão. Balói. Fábio Bilica mandou para frente. Marcelo Matos antecipou. Balói tentou o domínio, a bola escapuliu. Situação difícil para tentar dominar. Felipe Melo. Falta nele. Falta cometida pelo Triguinho. Chega na bola ali o Cocito. Felipe Melo rola para o Cláudio Amiro. Soltou o jogo lá na esquerda. Aí o Marciano. Torcida do São Caetano até debaixo de chuva vai cantando aqui. O time vai vencendo por 1-0 e vai conseguindo mais uma vitória. A 4ª seguida, hein? Mas tem jogo pela frente. Christian recebeu, tentou pelo alto, a bola vinha para o Felipe Melo, Silvio Luiz tranquilamente pegou a bola o goleiro do São Caetano. Neste atual elenco do Grêmio, apenas o Christian e o Cláudio Pitbull já marcaram gols no São Caetano. Os outros jogadores nunca fizeram um golzinho no Azulão, hein? Boa bola, toque pro Ian, buscou jogada pelo meio, Cláudio Pitbull bateu no meio do gol, em cima do Silvio Luiz. O Ian foi inteligente, veja só, o toque de primeira deixou o Cláudio Pitbull na cara do gol. Só que a bola praticamente foi atrasada para o Silvio Luiz. Bateu mal, mas a presença do Ian na área já é um progresso com relação ao primeiro tempo para o Grêmio, exatamente como a gente disse. Coloca um jogador mais na frente, está perdendo de 1-0, tem que buscar o empate, coloca um jogador mais na frente e tira um que estava meio que arriscando, sofreu um segundo cartão e acabar sendo expulso. Você viu ali os torcedores na social e o Cuca mais uma vez foi a loucura, né, Stamilo? Chutou o chão, esmurrou o ar, fez de tudo aqui. É uma pressão muito grande, cada oportunidade perdida é dolorosa, sem dúvida. Ian tocou de novo na frente para o Christian. Retoma a posse de bola o São Caetano. Tem o Thiago. É um jogador que atua de cabeça erguida, sai tocando. Dificilmente dá um chutão esse Thiago. Abertura na esquerda para o Triguinho. A bola acabou correndo demais. Hoje, 10 da noite, ao vivo e exclusivo, direto de Las Vegas, no Premier Combate.
Oscar de la Hoya versus Bernard Hopkins, valendo a unificação do título mundial dos pesos médios. Grande combate, boxe internacional, exclusivo no Premier Combate. Todos os rounds para você. Compre essa briga, hein? Não fique de fora dessa. Encare essa e ligue já para sua operadora. Estou impressionado com a força da chuva aqui em São Caetano do Sul. É um verdadeiro dilúvio. Cláudio Pitbull. Olha só, foi bater, escorregou. Esse não deve ter trocado a chuteira. E todos eles deveriam. Emerson ajeitou, bateu pro gol. Silvio Luiz amortece e pega no gol do São Caetano. Já sai jogando rapidamente, toca lá na frente pro Balói. Balói recebe, gira. Foi pra cima. Deu o bote ali o Anderson Lima. Marciano passa lá pela esquerda. Recebe o Balói, manda do meio da rua, de muito longe ele chutou pro gol. Nesse momento começa a ficar mais difícil para identificar os jogadores, principalmente aqueles que estão do lado oposto aqui na nossa cabine. Uma cortina de água muito forte, é muita chuva. Cocito. Silvio Luiz pegou, se atrapalhou o Silvio Luiz. Olha, essa bola entrou não, hein? O assistente disse que foi uma defesa do Silvio Luiz antes da bola entrar. Silvio Luiz ia sendo vítima da chuva. A bola escorregou e fica a dúvida no ar. Se a bola entrou ou não. Marciano. Lá pela esquerda para o Cláudio Pitbull. Virou aqui na direita. Fábio Bilica. Lançando para o Christian. Rebote é para o Bilica. Ian de longe arrisca. Ela fica mais pesada, fica difícil de chutar. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Hoje, depois do futebol, capítulo inédito de Cabocla. A dúvida acabou, a bola não entrou. A reação dos jogadores do Grêmio foi tímida, né? É natural que você peça o gol nesse momento, olha para o Bandeirinha, mas o Bandeirinha foi muito tranquilo e a reação dos jogadores do Grêmio foi muito tímida. Falta em cima do Euler. Tá chovendo mais forte ainda, gente. É impressionante. E venta muito também. Não é só chuva não, é uma ventania e tanto aqui. Contra o gol do São Caetano. Contra o gol do São Caetano, exatamente. Vai para a bola o Anderson Lima. Tininho. Marcelo Matos, Fabrício Carvalho, a bola vem por baixo, desvia na defesa do Grêmio. Sobra para o Thiago. Dois jogadores do Grêmio em cima, desviou o Fábio Bilica, lateral para a equipe do São Caetano. E aí o Cuca está incentivando, está chamando o time. E a disputa de bola, o Fábio Bilica tocou por último. Fábio Bilica que jogava no Venezia da Itália. Esteve naquela seleção olímpica em Sydney 2000. Tá difícil ali para carregar a bola. Você viu que o Ian tentou conduzir. Ele levantou um monte de água e agora acabou o futebol, hein, Zé Maria de Aquino? É, que já não era tão brilhante, né, pela situação do Grêmio, o time nervoso, o time buscando de qualquer forma chegar ao ataque, né, menos por culpa do São Caetano, mais pela situação do Grêmio. Já não era com o campo seco, agora dá chutão. Quem alcançar melhor a bola em direção ao gol adversário pode até conseguir fazer um gol, mas não tem mais futebol, bola no chão, tocada, acabou. Vai bater o Marcelo Matos. Já começa a acumular muita água no gramado. Marcelo Matos bateu para a entrada da área. Fábio Bilica tirou de cabeça. Cláudio Pitbull. Ian veio na dividida. Outra bola aqui no gramado, por isso apitou o Lourival Dias Lima Filho. João, eu vou começar agora com o Trovão, o delegado da partida. Fortíssimo. E com
quarto árbitro sobre a continuidade da partida, enfim, se o árbitro havia dito alguma coisa a respeito disso. Diz que por enquanto fez sinal de que dá para jogar futebol. Enfim, bastante subjetiva essa interpretação. Quem define isso é o árbitro, né? O árbitro do jogo é a autoridade máxima dentro de campo. Ele achando que o jogo tem que ser interrompido, ele para a partida. Enquanto ele achar que o jogo deve seguir, aí segue o jogo. Claro que vem aí todo um bom senso, né? Pitbull tocou para o Christian, a bola parou na poça, pelo meio, o Ian tentou dominar, a bola escapuliu. Mas se continuar chovendo assim, dificilmente vai dar para terminar o jogo, Zé Maria. Jogar futebol no sentido de bola rasteira, passe, beleza, né, de plástica, não dá. Agora, ainda não se percebe que algum risco físico, que esse é o detalhe mais importante que o árbitro tem sempre que levar em conta. O estado do gramado poder provocar uma contusão, o risco de um acidente, né, com os jogadores. Por enquanto dá para chutar a bola para frente como está acontecendo. Oi! O Fábio Belica veio escorregando aqui e acertou o pessoal que fica segurando a maca aqui do lado de fora. É isso, Estamilo? Eles ficam na verdade sentados num banco. A sorte é que é um banco de madeira, não é um banco de concreto. Acabou acertando a perna nesse banco, não se machucou, já está de volta pro jogo. Agora o Cuca colocou os reservas no aquecimento. Que castigo, hein? É castigo mesmo. Vocês estão na penúltima colocação do campeonato, então vamos lá, todo mundo fazer o aquecimento agora nessa chuva. Agora o Fábio Belica, com uma condição de campo dessa, campo molhado, tem que evitar dar carrinho também, né? Ocito. Passou, sobrou para o Balói. Os jogadores vão correndo, vão pisando e a água vai subindo. Olha só, o Marcinho tentou dar um bico. Ele queria tirar a bola dali para fora, mas a bola não saiu, porque a poça d'água amorteceu. E aí os jogadores gremistas no aquecimento. Você acompanhando com a gente no Premier Esporte São Caetano e Grêmio, muita chuva que começou no final do primeiro tempo, né? Essa chuva, o São Caetano vai vencendo o Grêmio por 1-0. E olha aí a jogada do Belica. Para que esse carrinho, né? Fez um strike, né? Fez um strike mesmo. Neste domingo você vai acompanhar a partir de 3h30 da tarde no Premier Esportes Flamengo e Goiás, Juventude Ponte Preta, Internacional e Vitória. E a partir das 6, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Curitiba e Palmeiras. Lembrando que às 3h30 da tarde também o começo da transmissão do clássico carioca Vasco e Botafogo no Premier Esportes para todo o Brasil. Tudo isso nesse domingo, a maior opção de jogos na sua TV. Aqui o seu time sempre joga em casa. O Anderson Lima, bola de muito longe. É uma situação complicada para o goleiro Márcio. O Anderson Lima bate bem, correu para a bola. O Anderson Lima, bola desviada, rebatida pelo Balói. Dininho, agora é chutão lá para dentro da área. Ó. É o que ele faz. E o Balói tira. Na volta emendou de primeiro o Mineiro. E é escanteio para o São Caetano. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o goleiro Márcio. Tá difícil até para enxergar, né? Muitos jogadores ali na frente dele. Veja só como a água vai se acumulando ali na parte de trás, ao lado do gol, né? Perto das placas de publicidade. Anderson Lima. Bola viajando no meio da área. Márcio sai, tira de soco. Marciano completa para o time do Grêmio. Marcinho. Olha, se São Pedro não der uma força, esse jogo não vai terminar não, hein? Se continuar chovendo assim, vai ser difícil terminar essa partida. Felipe Melo. Chutamos ali para o meio. Sobe o Emerson. Tenta levar, tem que driblar o jogador do São Caetano e a poça d'água. Aqui pela lateral tem menos água acumulada. Felipe Melo levanta, faz a embaixada. Parecendo muitas vezes futebol de areia, né? Futebol de praia. Ian. Você entende de polo aquático, Zé Maria de Aquino? Porque futebol não dá mais para comentar aí. Eu não diria futebol de areia e de praia. É mesmo futebol de mar, né? Futebol de mar é ótimo.
Situação difícil para os jogadores, Cocito. João, e daqui a pouco o São Caetano vai mexer. Vai entrar o Somália no lugar do Marco Aurélio, perdão. O Marco Aurélio, o Somália está no Goiás faz tempo. Somália foi para o Goiás, exatamente. Vai entrar o número 15, Marco Aurélio, portanto, na equipe do São Caetano, no Olha, lugar mas do o Marco Marcelo, Aurélio, número 10. O Marco Aurélio é muito parecido com o Somália, hein? É, mas foi um lembra déjà muito, vu meu aqui. Lembra muito realmente o Marco Aurélio, o Somália está no Goiás, o Marco Aurélio vem aí. O Marco Aurélio, que se eu não me engano, é sobrinho do Bernardo, aquele meio campo que jogou no São Paulo, nos anos 80. Tá saindo o Marcinho, tá entrando o Marco Aurélio. Marcinho, que é um jogador de habilidade. Marco Aurélio é um jogador de marcação, de pegada. E essa alteração, José Maria de Aquino? É exatamente para poupar um jogador que vem de uma contusão, né? Que é um jogador cerebral, que toca a bola, faz a bola rolar. Agora há pouco ele tentou dar um bico na bola para jogar para a lateral e a bola não saiu, parou na metade do caminho. Tem que poupar um jogador desse. Coloca o Marco Aurélio, que é um jogador bom, trabalha bem no meio do campo, protege um pouco mais a área também e não vai correr o risco de uma contusão no Marcinho. João, e o Grêmio também vai mexer. Vai entrar o Roberto Santos no lugar do Marciano, que tem a 11. O Roberto tem a 18. Vem aí o atacante Roberto Santos. Está saindo o estreante de hoje no time do Grêmio, o Marciano, que veio do ABC, lá do Rio Grande do Norte. Balói. Lá na frente para o Christian. Foi marcado o impedimento. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. As figuras mais divertidas do pedaço numa grande festa do humor. Hoje em Zorra Total. Saiu o Marciano, entrando o Roberto Santos, jogador de ataque. Olha, João, no lance anterior, no impedimento do ataque do Grêmio, o Cocito, número 5, deu uma bronca no auxiliar número 1, que se o árbitro tivesse ouvido, teria expulsado o jogador do Grêmio. Ok, são detalhes aí trazidos pelo Leonardo Stamilo. Vamos ver no que vai dar esse jogo, hein? Aí o Péricles Chamusca. Jogadores tendo que driblar aí a força da natureza, a força da chuva, para tentar completar o jogo. Bola esticada para o Euler. Chega ali o Balói. E aí com o seco já é difícil. Aí com o campo alagado. Ele tentou levantar a bola, fazer um balãozinho, a bola escorregou. Que desagradável. E olha só a situação aí, como levanta a água com os jogadores disputando o Marco Aurélio e o Cláudio Pitbull ali. Anderson Lima chegando aqui na esquerda. É a 31ª rodada do Brasileirão. São Caetano 1, Grêmio 0. Tá aí o Anderson posicionado. E como chove em São Caetano do Sul. Na bola o Anderson. Bola desviada. É tiro de meta para o Grêmio. João. Fala, Stamilo. E o Cuca veio conversar com o auxiliar número 1, também com o quarto árbitro, para dizer que não tem condição nenhuma de jogo. O Cuca quer o final da partida. É, realmente não tem mais mesmo, né? Não dá mais para jogar. Futebol não dá mais. E aí, cada vez mais o campo vai ficando alagado e aí vem o risco dos jogadores sofrerem uma contusão. E o árbitro para o jogo. É, o quarto árbitro, o Bernardino Júnior, veio conversar com o Pérez Chamusca também. E agora o árbitro vai conversar, provavelmente com os dois técnicos, para ver se nós vamos ter condição. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Não vai ser dentro de campo, chamou só o Bernardino, que é o quarto árbitro do jogo. Chamou para conversar ali para saber das condições. O assistente número 1 também. E com certeza vai levar o pedido do Cuca, né, ao quarto árbitro. Claudio Miro tenta se aproximar. Lembrando que se o jogo for... Vamos ouvir o Cuca aqui, João? Vamos ouvir. Cuca, não dá para jogar? Você não tem mais condição. Só se esperar um pouquinho, baixar a água para a drenagem poder... Senão vai ter que erguer a bola e dar balão. Tá preocupado também com a integridade do jogador, né? Isso é perigoso. O técnico Cuca, mesmo perdendo a partida, quer esperar pelo menos um pouco para ver se diminui a força da chuva. E veja só, os jogadores reunidos ali com o árbitro, com o assistente, como tem água ali atrás, gente. Já virou um piscinão aqui o gramado do Anacleto Campanella. Tá realmente
impossível de ter jogo. Lembrando que se o jogo for interrompido até 30 minutos do segundo tempo, ele tem que ser realizado de novo desde o início. Se a partida for interrompida com mais de 30 minutos do segundo tempo, 2/3 do tempo, aí o jogo é concluído exatamente de onde parou. Pois o jogo parou aos 20 minutos, quer dizer, essa interrupção é também, né, o gramado está em condições lamentáveis, mas é também, existe essa possibilidade de o Cuca ter raciocinado exatamente em cima disso. Paro, vou lá e peço, tento parar o jogo antes dos 30 minutos, estou perdendo por 1-0, tem uma outra partida. Claro. Também é uma jogada, então espera baixar a água, continua, parou aos 20 minutos, mais 25. João. Leonardo Stamilo acompanhando tudo lá embaixo. Vai lá, Leonardo. O detalhe é que o Chamusca estava conversando pelo rádio transmissor, conversando com algum integrante da comissão técnica, perguntando como ficaria o resultado da partida caso o jogo terminasse dessa maneira, para aí depois ele orientar os jogadores dele ao que falar com o árbitro. Quer dizer, o Chamusca aí preocupado com o resultado final do jogo. Agora o árbitro chamou os capitães, estão todos os jogadores reunidos aqui, está conversando ainda com o Bernardino Júnior para ver se vai continuar a partida, mas o árbitro em si não falou com a gente ainda, então a gente não sabe exatamente qual é a decisão. Eles estão dentro do campo, quando a partida está paralisada assim, os jornalistas não têm acesso ao dentro do campo, enfim, o Cuca entrou agora para conversar com o árbitro da partida, dizendo realmente que não tem condição nenhuma de jogo. O jogo pode ser interrompido agora, como foi, e decidirem esperar um tempo para ver se a chuva vai diminuir e se o gramado vai absorver. Daí já aconteceu de ter jogo aqui e... Mas quando foi isso? Não vou dizer a data agora que eu não tenho essa memória. Mas o que eu falo é o seguinte, se for mexer no jogo hoje, não tem data para fazer esse jogo. Nós estamos jogando 2 jogos por semana, vamos jogar quando? Mas seria a favor pelo menos separar o jogo um pouco, dar 30 minutos de repente para pegar essa água ou não? Eu não vejo perspectiva de melhora na chuva. Eu acho que deve continuar o jogo. Mas não é... O futebol é diferente, mas faz parte, é condição climática, a gente tem que estar sujeito a isso. Tanto é que eu fiz uma alteração tática para isso. Tirei meu jogador mais técnico, coloquei mais um zagueiro. Chamusca, mas você não se preocupa com a integridade física dos jogadores? Não é perigoso aqui uma contusão? Mas os jogadores são profissionais e eles sabem, eles já estão acostumados a jogar na chuva também. Tá aí o Chamusca quer bola. Zé Maria de Aquino, o Chamusca quer jogo. A verdade é que os dois estão jogando exatamente com o tempo. O Cuca está pensando na integridade, mas está pensando também no tempo. Grito aos 20 minutos, correr o risco de jogar uma outra partida. Estou perdendo, não vai acontecer nada de ruim para mim. Uma outra partida me dá a chance de ganhar, de empatar o jogo. O Chamusca fez a consulta, falou, pelo amor de Deus, estou ganhando o jogo, não vou correr o risco de uma outra partida. Leonardo Stamilo. A gente vai procurar saber, Lorival, quando continua. Bernardino, qual foi a decisão? Vai aguardar por 10 minutos para ver se para. Se não parar, a gente vai encerrar. Aí, portanto, quarto árbitro da partida, Bernardino Júnior, comunicando a decisão oficial do árbitro da partida. Vão paralisar o jogo por 10 minutos, caso a chuva não melhore, o jogo vai ser cancelado. E é importante a gente bater nesse ponto. O jogo foi interrompido aos 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, se quando passar o tempo de 10 minutos e o jogo for declarado encerrado hoje aqui, quando tivermos uma outra partida, teremos um outro jogo de 90 minutos, uma outra partida desde o início. Se o jogo tivesse sido parado depois dos 30 minutos de jogo do segundo tempo, e aí se chegasse essa decisão do jogo ser interrompido, aí o jogo seria concluído nos 15 minutos. Futebol isso. Vai esperar mais quanto tempo então? Esperar aqui uns 10 minutos, 15 minutos. Se realmente o tempo não baixar, não melhorar, a gente vai ter que encerrar a partida. E vamos ver o que o regulamento diz. Legal. Tá aí o árbitro da partida, o Lorival, dizendo que vai esperar realmente esses 10 minutos e depois ver o que o regulamento diz, aí fazendo referência, enfim, a possibilidade de uma marcação de uma nova partida, enfim. Muito bem, agora nós estamos antecipando, Stamilo, o que está no regulamento do campeonato. Exato. E a norma do CBDF, o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, envolvendo este assunto, o jogo sendo interrompido com 20 minutos do segundo tempo. Caso seja marcada uma nova partida, será desde o início. Mas tem um... O Cuca Chamusca discutindo exatamente isso. Parou até os 20, não parou, enfim. Não, mas tem um detalhe. Ele está dando mais de 10 minutos. O jogo vai corresponder a esses 10 minutos, quer dizer, vai parar depois dos 30 ou vai parar os 20? Porque ele não encerrou o jogo ainda. Parar os 20, né? Não sei. O advogado São Caetano também pode chegar e argumentar. Não, ele esperou 10 minutos e está contando. Depois ele acrescentaria.
É um argumento. É um argumento, mas aí vai dar polêmica, porque é o seguinte, com a bola rolando, o jogo parou aos 20 minutos. Parou. Então vai dar discussão no tribunal mesmo. Parou, mas não encerrou. Quer dizer, o argumento é esse. Ele parou para esperar e o relógio continua andando. Ele não encerrou. Se ele encerrasse aos 20 minutos, estou falando o argumento do advogado do São Caetano, imagino eu. Se for interesse do São Caetano, né? Claro, nessa situação aqui lógico. ele vai querer levar exatamente para isso. Lógico. Ele não encerrou o jogo, né? Ele parou e o relógio continua andando. Depois ele acrescentaria. E quando ele parou, eram 32 minutos, já havia encerrado o tempo. O Grêmio vai dizer exatamente o inverso. Entendeu esse detalhe? Por isso que o árbitro, seria importante se o árbitro pudesse já se lembrar ele também do regulamento. Claro, lógico. O que ele acabou de dizer para mim aqui é que ele paralisou a partida com 19 minutos. Perfeito. E que o jogo o jogo não pode ser cancelado antes dos 30. Isso eu estou dizendo que o árbitro disse literalmente. Então, enfim, é o árbitro número 1 da partida, ele que está dizendo isso. Muito bem, então vamos aguardar para ver aí o que vai acontecer. 10 minutos, né, de aguardo. Agora, pelo ritmo da chuva aqui, não deve melhorar nesse pequeno tempo de 10 minutos, não. A única coisa que mudou, desde que a bola parou de rolar, quer dizer, rolar não, de subir e cair foi a direção do vento. Ele estava soprando contra o gol do São Caetano, agora está sofrendo para o outro lado. Repara. É verdade, Zé Maria. É verdade, sim. E não há a menor condição. Você, assinante do Sport TV, repare só nessa imagem aberta, como tem água no gramado, o gramado vira realmente um grande bolsão d'água. Aqui do lado de fora, acumulada muita água, não há, neste momento, a menor condição. Só se a chuva parar por completo e aí a drenagem começar a atuar. Esse tempo de 10 minutos, eu tenho a impressão de que vai ser um tempo muito curto, o jogo deve ser interrompido aqui, encerrado, e aí nós vamos ver na sequência o que vai ser definido. Se teremos uma outra partida do início, se teremos só o complemento do jogo 15 minutos. Vamos aguardar. Tem o detalhe das datas também, né? O São Caetano está disputando a Sul-Americana e quarta-feira, por exemplo, poderia... E o Grêmio também. Pois é. E olha aí o fosso, né, que fica ali colado ao gramado. Veja como está saindo água daqui. Um pequeno rio de petróleo seria, não? É verdade, a água está bem suja. Está muito suja, está ficando até alagada essa parte de fora aqui, embaixo da arquibancada. Diga, Leonardo Stamilo. Ao lado aqui do goleiro Silvio Luiz, goleiro da equipe do São Caetano, que já está há bastante tempo defendendo aqui a equipe do São Caetano. Silvio, pelo que você conhece do gramado, 10 minutinhos não dá para drenar toda essa água, né? Nós já tivemos outra situação bem parecida, né, contra a Ponte Preta, no qual a chuva estiou um pouco, pelo menos a água parou um pouco de cair e começou a escorrer um pouco de dentro do campo, né? Então, vamos aguardar 15 minutos aí para ver se tem condições de pelo menos de jogar os outros 3 terços do jogo, né? Agora, durante o segundo tempo, já estava começando a ficar ruim para vocês? Quer dizer, para a gente estava difícil identificar os jogadores. Dentro de campo estava assim também? A chuva estava bastante forte, vem batendo no olho, né? Então prejudica bastante, mas pelo resultado que dá, a gente tem que nos beneficiar, né? Tá aí o Silvio Luiz, João. É verdade, é aquilo que o Zé Maria levantou aqui com muita propriedade. O Grêmio é penúltimo colocado, está na zona de rebaixamento, não interessa para o Cuca conseguir o jogo aí. E o Silvio Luiz acabou de falar, Zé Maria, o resultado está 1-0 para a gente, nos interessa seguir, porque nós vamos para 52 pontos. Claro, e seria interessante se os árbitros pudessem esclarecer melhor o que acontecer, o que vai acontecer se ele encerrar o jogo aqui agora. Onde ele encerrou, que tempo terá, que consequências existirão, não é? Será uma nova partida? Será só o complemento dessa? Talvez o delegado da partida possa trazer essa informação. Exatamente. É que por enquanto eles não querem dar entrevista. O delegado da partida está de frente para o Lorival Lima aqui, os dois estão agachados numa parte que não coberto que tem aqui dentro do campo. O delegado da partida com o telefone celular na mão, está ligando para alguém, enfim. Agora, a impressão que dá é que eles estão um pouco perdidos com relação... E os jogadores estão voltando para o gramado. O São Caetano fez uma pressão, ele foi para o campo, que era o jogo. Deu uma diminuidinha. Não para melhorar isso aí. Não tem drenagem aqui suficiente para tirar essa água daí, mas nem que chova mais. Né? Nem que saia o sol. Mas o São Caetano fez uma pressão, já foi para o campo e agora os jogadores do Grêmio estão reunidos ali. Alguns já iam, mas o Cuca chamou. Opa, peraí. Não vamos não, é verdade. Cada um defendendo o seu interesse, claro. Vamos fazer a nossa pressão aqui. Porque são situações opostas, o São Caetano vencendo esse jogo e dependendo do resultado do Goiás contra o Flamengo, pode terminar essa rodada em terceiro lugar. E o Grêmio é o penúltimo colocado do campeonato, precisa vencer o jogo para tentar melhorar a sua situação. O Márcio agora vai lá para o gol, os jogadores do Grêmio timidamente vão voltando, o Balói está indo lá para o centro do gramado. Olha aí o Márcio.
a chuva realmente diminuiu de intensidade, mas vai continuar um volume grande de água no gramado. Vamos ver o que vai acontecer. E vai depender do árbitro, que o São Caetano ir para o campo e mesmo o Baló ir para o campo, o Márcio ir lá para o gol, não quer dizer nada. O árbitro parou e só ele pode reiniciar a partida, de onde ele suspendeu. E por enquanto ele está ali debaixo do guarda-chuva. Não quer se molhar muito não, mais do que ele já está molhado, né? Agora, isso é importante também a gente frisar, porque no campo de jogo, a autoridade é o árbitro. Ele é que pode definir aí o futuro desse jogo. Caso em cima da decisão dele, vamos encerrar a partida aqui, e alguém quiser recorrer, se der algum problema no tribunal, aí já não é uma instância mais do árbitro, aí já vai para os advogados, para os juízes, os auditores dos tribunais resolverem na justiça desportiva. Agora, aqui no gramado do estádio Anacleto Campanella, quem pode definir isso é o Lorival Dias Lima Filho, que é a autoridade máxima do jogo. Agora, realmente a chuva está diminuindo a intensidade, mas não significa dizer que isso vai melhorar a condição do gramado. João. Pois não, Stamilo. Eu me aproximei ali, mesmo a contragosto do Lorival Lima e do delegado da partida, enfim, para ver o que está acontecendo. Perguntei de novo para o Lorival, ele disse, olha, eu preciso ver o que diz o regulamento. O árbitro não sabe o que prevê o regulamento. No caso do que aconteceu aqui, ele interrompeu a partida aos 19 minutos. Ele está consultando um representante da Federação Paulista de Futebol que estava aqui, que está se comunicando via rádio com uma pessoa que está em Santos. Foi isso tudo que deu para entender aqui, porque o árbitro quer saber exatamente o que diz o regulamento. Ele não sabe o que dizer para os jogadores. Muito bem. A informação que nós temos é a seguinte, baseada no regulamento do campeonato. Se um jogo for interrompido antes dos 30 minutos do segundo tempo, e se perceber que não há condição daquela partida prosseguir depois de um tempo de espera, esse jogo será remarcado para uma outra data e será iniciado, uma partida será realizada com 90 minutos. Teremos um outro jogo. Se a partida for interrompida a partir dos 30 minutos do segundo tempo, as normas gerais da CBF dizem isso, 2/3 do tempo do jogo, aí, numa outra data, o complemento do tempo será jogado, ou seja, 15 minutos. Vamos aguardar aí para ver a informação que esse representante da Federação Paulista, que esse representante aí que os árbitros estão contactando, o que esse representante vai dizer para o Lorival Dias Lima Filho, para que ele possa tomar uma decisão. Apesar da chuva, ele está com uma batata quente na mão. Tá, porque tem os interesses, né? São duas situações diferentes. São Caetano brigando aí por uma terceira posição no campeonato, vaga na Libertadores, e o Grêmio é um jogo chave, cada jogo é importante. Está na zona de rebaixamento, pode cair para a segunda divisão na sequência aí do campeonato. Veja só como tem água no gramado, a nossa câmera passeando ali pertinho do gol. Muita água acumulada, levando todos os detalhes para você que está em casa, acompanhando a transmissão do Premier Esportes. Isso aí é a pequena área. Uma pequena piscina ali na pequena área. Os dois times estão em campo. A chuva diminuiu realmente de intensidade. Muita água no campo de jogo. E vamos aguardar a decisão do árbitro Lorival Dias Lima Filho. João. Pois não. A informação que chegou aqui de outros repórteres é que um diretor da CBF, Virgílio Elísio, teria dado uma entrevista agora há pouco. Ele é diretor técnico da CBF. Exatamente. Disse o seguinte, que a partida então foi paralisada aos 19 minutos, que os 26 minutos restantes teriam que ser jogados amanhã. Essa é a informação do diretor da CBF, que deu agora há pouco entrevista à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul. Muito bem, então é uma informação que vem oficial da CBF, que vai de encontro àquilo que nós estávamos dizendo aqui, mas como é uma informação que vem da CBF, então é uma informação oficial. Vamos aguardar então. Estamos esperando aqui a chuva diminuir aqui de intensidade, aguardando a decisão do Lorival Dias Lima Filho. Muito bem, então o Virgílio Elísio, o Leonardo Stamilo pode confirmar aí a informação para a gente, que é o diretor técnico da CBF. Importante você repetir essa informação, Stamilo. Só um momentinho, João. Leonardo Stamilo está ali acompanhando com o Lorival Dias Lima Filho, o árbitro do jogo, qual é
a decisão aí do árbitro, que é a autoridade máxima dentro do campo de jogo. Vamos ouvir o árbitro de novo. Antes 26, você tem essa informação, o Virgílio Elísio confirmou pra gente. Não, é isso que eu sei, o regulamento diz isso. Agora eu estou esperando uns 15 minutos e combinamos com os dois capitães, ver se a chuva passa. E, segundo a informação, que a drenagem absorve a água. Eu estou aguardando isso aí para a gente tomar a nossa decisão final. Você acha que em 15 minutos essa água pode ser absorvida? Eu que acho, eles que daqui acham. Eu estou aguardando, estou dentro dos 15 minutos. Mas aí marca pro mesmo horário amanhã, a sequência dos 26 minutos? É aí o que diz o regulamento, né? Mas aí os jogadores, as equipes têm que fazer um acordo, não sei, não vou entrar nessa, só conversar. Olha, o Chamusca está nitidamente pressionando o árbitro para a continuidade da partida. Agora, enquanto o árbitro dava entrevista, o Chamusca dizia, não, vai baixar água, vai dar para jogar. É evidente que o Chamusca não quer jogar uma nova partida contra o Grêmio. E o próximo compromisso... Nem o complemento, né? O próximo compromisso das duas equipes, né, no caso, na quarta-feira, né, o São Caetano jogando contra o São Paulo e o Grêmio jogando contra o Inter pela Copa Sul-Americana. Mas se o tempo restante for jogar amanhã, eles estão um pouco longe, hoje é sábado, amanhã é domingo, estão um pouco longe, né, da quarta-feira. Tem o problema todo de viagem do Grêmio, provavelmente estava pensando em voltar hoje para Porto Alegre, né? E não contava com isso também. Claro, né? estadia, passagens, todas essas coisas. É uma despesa maior, não contava em ter que ficar mais um dia aqui na cidade de São Paulo. O Chamusca e o Cuca estão ali conversando, os dois técnicos, né? Vamos ver, Lorival Dias Lima Filho está se encaminhando com os assistentes e com o quarto árbitro lá para o centro do gramado. A chuva realmente diminuiu muito de intensidade. E vamos ver qual vai ser a decisão aí do árbitro. Portanto, a informação que vem da CBF do Virgílio Elísio, que é o diretor técnico, se o jogo for encerrado hoje aqui, numa outra data, provavelmente amanhã, os 26 minutos restantes do tempo de jogo serão disputados. E ali o Ian está rolando uma bola junto ao árbitro para ver se tem condição de continuar a partida. Os árbitros estão fazendo ali uma vistoria para ver se tem condição da bola rolar. Porque nós repetimos aqui, a chuva diminuiu aqui no estádio Anacleto Campanella. Não chove mais nesse momento tão forte como chovia no momento da paralisação. O São Caetano põe mais pressão, entra outra vez. E aí do Grêmio só tem 3 jogadores no campo ali. O Christian, o Ian e o Fábio Bilica. Até o volume de água no gramado já diminuiu. A drenagem está funcionando, né? Tá sugando esse excesso de água no gramado. Mas a chuva diminuiu, mas não parou. Ela continua caindo aqui. O árbitro está chamando ali os capitães, conversando com o quarto árbitro. Uma expectativa grande aqui para definir o que vai acontecer. Lorival Dias Lima Filho, Cláudio Miro se aproxima, ele pede para que os jogadores fiquem mais afastados. Uma situação também difícil, né? A gente vê ali o Gustavo saltando. Os jogadores têm que tentar manter de alguma forma o aquecimento, porque o jogo pode recomeçar a qualquer momento, né? Porque é o risco não só de uma contusão, né, do estado do gramado, mas também de uma distensão. Esfria muito, né? Depois começa a espichar a perna. Se não mantiver o corpo relativamente quente, pode ter uma distensão, é mais perigoso ainda. E não se pode dizer que a drenagem do Anacleto Campanella seja uma nota 10. Sem dúvida. Aliás, a gente já falava no início, né, quando não chovia, que a condição do gramado não é das melhores aqui do estádio Anacleto Campanella. É um gramado usado para os treinamentos do São Caetano no dia a dia. Aqui se jogam muitas partidas. E a gente relembra a informação passada pelo repórter Leonardo Stamilo. Virgílio Elísio, diretor técnico da CBF, confirmou que caso o jogo seja parado hoje aqui, o tempo restante de 26 minutos deve ser disputado provavelmente amanhã. Pela falta de datas, as duas equipes têm aí compromissos na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, né? São Caetano jogando contra o São Paulo no Morumbi e o Grêmio jogando contra o Internacional no Estádio Olímpico. Amanhã realmente seria a data para a realização desses 26 minutos finais.
Olha aí, pelo visto, eu acho que vai ter jogo, hein? A bola vai rolar. A bola vai rolar, vai terminar hoje aqui mesmo, hein? O árbitro mandou as duas equipes aquecerem, porque o jogo vai continuar. Então vamos para o jogo, Zé Maria. Agora, aqui de cima, é importante o seu depoimento, Leonardo Stamilo. Você que está aí no gramado, melhorou realmente a condição, porque aqui de cima da cabine dá a impressão de que a água diminuiu muito no campo de jogo. Olha, não dá pra gente dizer que não melhorou, porque a condição era muito ruim no momento que o jogo foi paralisado, mas continua absolutamente impraticável, principalmente aqui na parte do campo, na posição do campo mais próximo à cabine, perto do meio de campo e das duas laterais. Há aqui duas poças enormes de água que, sem dúvida, não vai dar para jogar futebol aqui por esse lado do campo, o lado direito do ataque da equipe do Grêmio, o lado esquerdo da defesa do São Caetano, que é o local que eu posso observar de maneira mais precisa, porque a gente não pode entrar no campo, enfim, mas toda essa lateral aqui bastante comprometida. Muito bem, né? Interesses estão em jogo aí, é claro, e o Lorival Dias Lima Filho determinando que o jogo vai seguir. José Maria de Aquino, teremos aí a sequência de São Caetano e Grêmio. Essa é a expectativa da torcida do Grêmio, de que o Grêmio se acerte um pouco mais, né? Volte a jogar, não um belo futebol, porque não havia condição, que voltou, que estava mostrando no reinício da partida. No segundo tempo, o Grêmio veio com a mesma disposição que iniciou a partida. Esteve mais próximo da área do São Caetano no primeiro tempo, até os 15 minutos, a gente já falou disso, e no segundo tempo, evidentemente que perdendo, ele chegou um pouco mais para frente também. A substituição do Ian me pareceu boa, porque é um jogador de ataque, deixou o Pitbull em uma oportunidade muito boa para chegar ao gol do empate, né? Ele praticamente atrasou a bola. Claro que ele não quis fazer aquilo, não teve condição de bater mais forte. Então o Grêmio melhorou nesse sentido com relação ao segundo tempo. Resta a torcida do Grêmio esperar que ele faça um pouco mais essa pressão que vinha fazendo com relação ao São Caetano. Mas tem aquilo que a gente sempre diz, São Caetano é o time que encolhe quando começa o jogo. Depois ele vai se soltando. Só que agora, com essa substituição que foi feita, do Marcinho, ele perdeu o jogador de criatividade ali na frente. Ele colocou mais um zagueiro exatamente para segurar, graças ao estado do gramado ruim, ele colocou mais um zagueiro para segurar a bola lá e a bola está rolando. Vai subir, ó. Muito bem, vai começar o jogo de novo. O jogo foi interrompido aos 19 minutos do segundo tempo. E vamos ter o complemento da partida entre São Caetano e Grêmio. Árbitro Lorival Dias Lima Filho está chamando ali os jogadores. Vamos ver aí o reinício do jogo. Discutindo 5 metros para frente ou para trás. Realmente a água continua subindo ali conforme os jogadores vão pisando no gramado. Mas diminuiu muito a chuva, a condição de jogo melhorou. O campo estava impraticável, agora melhorou a condição de jogo. A chuva diminuiu muito. Recomeçando o jogo. Cláudio Pitbull na área. Dominou ali o Cocito, ergueu a bola. Sai jogando o Fabrício Carvalho. Tentou o lançamento para o Euler. A bola correu demais, o Márcio chega, tira. Fabrício Carvalho. É atrapalhado ali pela poça d'água. O Balói chega em cima dele, é empurrado, é falta. Continua a condição ruim do campo de jogo, mas foi definida a continuação da partida aqui. Ficamos aí com mais de 20 minutos com o jogo parado aqui no estádio Anacleto Campanella. O cronômetro continuou marcando ali o tempo de jogo. Gustavo. Vamos ter mais 26 minutos de partida. O jogo foi interrompido, lembrando, aos 19 minutos aqui do segundo tempo. Fábio Bilica. Domina o Bilica. Thiago. Luiz Carvalho. Recuperação do Balói. Ajeitou, bateu a bola para a entrada da área. Recebeu o time do Grêmio. Olha lá, tentando chegar o Roberto Santos. Pelo menos ali na entrada da área já deu para conduzir a bola. Funcionou bem a drenagem aqui do Anacleto Campanella, né? Dentro do possível. E a chuva, que era na verdade uma tempestade, virou uma garoa agora de novo. É a natureza colaborando aí para que o jogo
possa ter sequência. Mineiro caiu, falta nele. Veja a jogada do Mineiro, a arrancada dele. Lá em Curitiba permanece 0-0 Paraná e Guarani. Nós estamos nos momentos finais do jogo. Aliás, acabamos de receber a informação de que o jogo terminou 0-0. Paraná e Guarani. Guarani indo para 29 pontos, Paraná para 30. Caso o Grêmio consiga aqui pelo menos um empate ou uma vitória, o ideal para o Grêmio é um bom resultado para a equipe do Grêmio. E um bom resultado também foi para a equipe do Botafogo, né, que está na zona de rebaixamento e amanhã enfrenta o Vasco no Maracanã. Lançamento na área, deixou passar o Balói, o Márcio só olhou, é tiro de meta para a equipe do Grêmio. Aí o Euler voltando para ajudar na marcação. Cláudio Pitbull. Vem na disputa da bola. Completou ali o Cláudio Miro. Mineiro. Mandou para frente, vem o Euler. Balói chegou na cobertura. Dá um chutão para frente. Olha ali o Christian, escorregou, Gustavo. Nessa lateral aqui tem muita água acumulada. E aí foi empurrado pelo Roberto Santos, o Triguinho. E caiu numa verdadeira piscina aqui desse lado do campo. Veja como ele vai levantar água. Falta a favor do São Caetano, vai bater no Marcelo Matos. Lembrando que o jogo foi paralisado aos 19 minutos do segundo tempo devido à forte chuva. Tivemos aí mais de 20 minutos de paralisação. Mineiro. Lá pela esquerda. Tentava sair jogando o Emerson. Felipe Melo. Chega para tirar. A bola tá rolando mais um pouquinho, né, Zé Maria? Tá rolando mais um pouquinho, mas o São Caetano parece preocupado com o estado do gramado. Tá todo recuado, né? Perdeu o Marcinho, perdeu por uma substituição. E tá chutando agora para onde está virado. Esse não é o bom jogo pro São Caetano. São Caetano tem que acalmar o jogo, a parar, tá ganhando por 1-0. O Grêmio exerce uma pressão, mas é uma pressão, evidentemente, de um time que está perdendo sem muita qualidade, porque o campo também não permite. Triguinho tentou conduzir a bola, bateu no Cocito. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paraná e Guarani empataram 0-0 em Curitiba. Daqui a pouco nós vamos ter o início de Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Criciúma e Fluminense lá no Heriberto Rios, os jogos às 18 horas. Fechando os jogos desse sábado da 31ª rodada do Brasileirão. Amanhã, a partir de 3h30 da tarde, o início das transmissões do Premier para Vasco e Botafogo, Flamengo e Goiás, Juventude, Ponte Preta, Inter e Vitória. E a partir de 5h30, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Curitiba e Palmeiras. Esses dois últimos jogos, o Sport TV e o Premier transmitindo juntos. Lá do outro lado, o Cláudio Pitbull vai mandar essa bola para dentro da área. O Grêmio vai em busca aí pelo menos de um empate. Bola alta. Tentou tocar o Christian. Olha a sobra do Felipe Melo. Mandou lá na arquibancada. O tempo mudou muito rápido aqui, o que acabou facilitando. E a drenagem realmente ajudando a absorver muito rapidamente a água aqui do gramado do Anacleto Campanella. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Letícia Spiller, Vanessa Giacomo e Adriana Calcanhoto. Hoje no Altas Horas. Toque para o Euler, impedido. Já não valia nada, já estava levantando a bandeira o assistente lá do outro lado. O Adriano Nemésio dos Santos. E aí na hora do passe... João. Acho que o Euler não estava impedido não. Fala, Estamiro. Fernando Baiano vai entrar com a camisa número 18 na equipe do São Caetano.
Vem o Fernando Baiano, aquele do Corinthians, do Flamengo, do Inter de Porto Alegre. Vai entrar no lugar do Euler. Ele que estava no Wolfsburg da Alemanha. Fernando Baiano voltando ao futebol brasileiro. Bola cruzada na área, sobra para o Christian. Saiu o Silvio Luiz e pegou. Vem aí o Fernando Baiano, é uma boa opção para o time do São Caetano no lugar do Euler, José Maria de Aquino. Coloca mais um jogador na frente. O Euler é um jogador de velocidade, um jogador de rapidez, né, de carregar a bola. O gramado não ajuda esse tipo de jogada. Ele parte de trás para ir para frente. Fernando Baiano pode atuar um pouco mais lá na frente, junto com o Fabrício Carvalho, e aí pressionar um pouco mais a defesa do Grêmio. Esse campo não era bom para o Euler. Comentário José Maria de Aquino. Fernando Baiano, primeira participação dele na partida. E o Cuca vai mexer de novo, daqui a pouco eu informo. Vem aí mais uma alteração, né, do técnico Cuca na equipe do Grêmio. Até o momento ele tirou o Leanderson, colocou o Ian no intervalo da partida aqui no Anacleto Campanella. Aí o goleiro Márcio vai para a bola. O Anderson Lima, sempre um jogador perigoso na bola parada, agora a bola molhada. Vem para o meio, a bola desvia e sai, é tiro de meta para o Grêmio. Hoje às 10 da noite no Premier Combate, ao vivo e exclusivo, direto de Las Vegas. Você vai acompanhar o grande combate entre Oscar de la Hoya e Bernard Hopkins, valendo pela unificação do título mundial dos pesos médios. Você vai acompanhar no Premier Combate a partir de 10 da noite com exclusividade ao vivo. Ligue já para a sua operadora, compre já, se a briga vale a pena. João, no Grêmio entrou o Fábio Pinto, número 15, no lugar do Felipe Melo. Felipe Melo saindo, entrando o Fábio Pinto, número 15. Mais uma alteração aí feita pelo técnico Cuca. Felipe Melo não cumpriu bem a sua função hoje no jogo, Zé Maria de Aquino? Estava cumprindo sim. No primeiro tempo ele foi o melhor jogador do meio do campo. O Grêmio, o único que tentava melhor colocar a bola, armar jogadas. Nesse gramado aqui, tal como o Marcinho, é prejudicial para um jogador de certa categoria, um jogador clássico, e é o caso do Felipe Melo. Então ele já estava sentindo muito, é um jogador pesado também, com um gramado pesado, ele não conseguia muito carregar a bola. Aí o Fábio Pinto entrou agora no jogo no lugar do Felipe Melo. Os jogadores do São Caetano em cima dele, Fernando Baiano fez a falta, o Triguinho também estava na jogada. Aí o goleiro Silvio Luiz. Olha o chute ali para dentro da área, o desvio. Chega para afastar a defesa. Aí o chute de longe no Emerson. Marcelo Matos. Emerson. Ian conseguiu dominar. A bola já rola mais no gramado aqui do Anacleto Campanella. Christian. Que desagradável, hein? Que coisa feia fez o Christian ali. Ele que é um artilheiro, tem 14 gols, é o artilheiro do Grêmio aí no Campeonato Brasileiro. Não foi bem não. O Christian está muito longe das condições físicas dele. Ele está jogando um sacrifício. E é evidente que é um bom jogador, de repente faz um gol, de repente arruma uma jogada, mas não está no 100%. É há algum tempo, né? O Christian vem fazendo aí tratamento no joelho, já sofreu operações no joelho. Está com problema de novo. E vem jogando, vem ajudando aí o time do Grêmio. Cocito. Tentou um chapéu, Cocito, falta nele. Fábio Bilica. Aqui no Premier Esporte São Caetano e Grêmio. O jogo ficou parado aí mais de 20 minutos por causa da forte chuva. Aqui no estádio Anacleto Campanella, a chuva melhorou, o jogo seguiu. E nós vamos ter aí os 26 minutos finais. Desses 26 minutos finais, pelas minhas contas aqui, nós já tivemos 11 minutos de jogo, desde que a bola voltou a rolar. Portanto, deveremos ter aí mais 15 minutos de partida aproximadamente.
no tempo somado, né, do tempo de jogo com a paralisação, a gente deve estar chegando ali perto dos 70 minutos de jogo. Aí sim tendo o encerramento da partida. Marcelo Matos tira. Anderson. Mineiro. Bateu para frente. E aí o Lorival Dias Lima Filho, que ficou numa situação difícil aqui em Zé Maria de Aquino. Ele tendo que resolver por ser autoridade máxima e uma série de interesses em jogo do São Caetano, do Grêmio. Interesse dos Grêmios, interesse financeiro. O trabalhador todo, se o Grêmio tivesse que permanecer em São Paulo para jogar amanhã, coisa de 16, 26 minutos. Vida difícil aí do árbitro. Mas a natureza ajudou. São Pedro e São Caetano lá conversaram, deram uma mainada. Vamos dar uma ajudinha ali pro Lorival. E o São Caetano agora começa a tentar sair um pouco mais. Ele sofreu uma pressão até agora forte do Grêmio. O Grêmio continua tentando pressionar. O São Caetano procura colocar os jogadores de meio de campo um pouco mais na frente para aliviar, para não sofrer uma pressão tão forte. E o Fernando Baiano junto com o Fabrício Carvalho mais lá na frente. Mas por enquanto o Grêmio ainda faz a pressão e pode alcançar o seu intento, que é o empate pelo menos. Olha o Balói, hein? Quase o Fernando Baiano chegou ali junto dele. Fábio Bilica, vem o Fernando Baiano. Pra frente, Gustavo, rebate. Marcelo Matos. Escorregou ali na frente do árbitro. Fernando Baiano. É difícil para o jogador se manter em pé, hein? Se manter equilibrado. Fabrício Carvalho fez a abertura na direita. Bom toque mais à frente, Fernando Baiano. São Caetano vai tocando a bola, vai vencendo por 1-0. Vai chegando aí a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Azulão. Venceu 4-0 o Criciúma lá no Heriberto Rios. Que resultado do São Caetano, hein? Venceu o Figueirense por 1-0 aqui no Anacleto Campanella e venceu o Vasco por 2-1 em São Januário. E numa ascensão realmente grande aí o São Caetano. Sempre fazendo boas campanhas, sempre disputando ali as primeiras posições. Márcio. Manda para frente. Ali o Chamusca, aproveitando que o Triguinho está perto dele para conversar. E esse é o Tavarelli, goleiro reserva. Chegou como titular, né, para substituir o Danley, goleiro da seleção paraguaia. Mas perdeu a posição para o Márcio. Está falando ali o tempo todo com o Márcio atrás do gol, o Tavarelli. E tem confusão aí envolvendo o Cocito, Marcelo Matos. Cocito jogou a bola no rosto. Não foi do Marcelo Matos, foi o jogador número 5 da equipe do São Caetano. Depois o Marcelo Matos tomou as dores e acabou sendo atingido também pelo Cocito. E o Cocito entrou solando, né? Ali o Marcelo Matos. Balói. Ian. Acabou perdendo a bola na recuperação. Veio aqui pela esquerda. Chega por baixo o Balói. E veja aí o que aconteceu. Olha só, o Triguinho levou uma bolada no rosto. Bola jogada pelo Cocito. E o árbitro, depois daquela confusão toda de segurar o jogo, esperar a chuva baixar, acabar, né? Ele fingiu que não viu, falou, não vou arranjar mais confusão, porque era evidentemente atitude para cartão, até mesmo vermelho, porque isso é uma agressão, é uma disciplina, né? É uma descortesia de um jogador para com o outro. Você tem toda a razão, Zé Maria. É uma atitude antidesportiva. Boa bola do Triguinho, hein? Deixou o Fábio Pinto na saudade. Depois os dois se estranharam. Falta a favor da equipe do Grêmio. Ian vai bater essa falta. Aquele Ian mesmo do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Náutico, da seleção brasileira de juniores, campeão mundial em 1993. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Stock Car Brasil, neste domingo, depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
aqui no Premier Esportes, a maior opção de jogos na sua TV. Você ligado, acompanhando a 31ª rodada do Brasileirão no Premier e na Globo Internacional. Olha, esquisito, hein? O Márcio deixou quicar. Paló e Claudomiro, um confundiu com o outro. O Márcio, se a bola vai em direção ao gol, entra. Uma jogada ali que assustou o torcedor do Grêmio. Fábio Bilica. Evitou a saída. Cocito. Fabrício Carvalho fez o cruzamento, bola para a área. Fernando Baiano, a bola correu muito. Recuperou o Mineiro, adiantou demais. Cláudio Miro afasta. Chega ali chutando tudo o Marco Aurélio. A condição de jogo melhorou, mas ainda está longe do ideal, né? Os jogadores vão escorregando. Um carrinho que já é perigoso, com o campo seco fica ainda mais perigoso. E o Cocito levou um amarelo. Ele que já poderia ter levado vermelho nesse jogo. Olha o carrinho perigoso. O Cocito está descontrolado, mas vai levar o outro agora. Levou o vermelho e foi para cima do árbitro, hein? Cocito foi para cima do árbitro. Que isso? Que isso, companheiro? O Cocito perdeu a cabeça. O Christian vai jogar ele no chão. Olha só, o Christian caiu com o Cocito. Que cena lamentável. E o Fábio Bilica está se estranhando aqui com o jogador do São Caetano, o Triguinho. Desde o lance anterior, o Bilica já tinha jurado o Triguinho. Quando o Triguinho deu aquele drible aqui próximo à lateral, já tinha jurado o Triguinho que ia pegá-lo. E agora aproveitou a confusão para tentar acertar o jogador do São Caetano. Que jogo confuso aqui no Anacleto Campanella, Zé Maria de Aquino. O Cocito cometeu a falta, né? Tinha que receber o amarelo. Aí joga a bola contra o chão. Isso é uma atitude antiesportiva. Tem que receber o segundo amarelo. O segundo amarelo é soma e vermelho. Muito justo. E aí ainda avança contra o árbitro. Tudo isso é pela situação em que o Grêmio se encontra, evidentemente. Mas o jogador tem que ter a cabeça fria. Ainda existem 15 jogos para serem disputados, o campeonato vai rolar. Se começar com indisciplina, o jogador ser expulso, já não joga na próxima partida, o elenco já não é dos melhores e também não é muito grande, só vai prejudicar mais. Olha só o Christian contendo o Cocito, a expressão de raiva do Cocito. O jogador perdeu inteiramente a lucidez, porque se ele vai para cima do árbitro com a raiva que ele está, ele ia dar um soco no árbitro e poderia ter a sua carreira encerrada. João, que loucura, ele caindo no chão. O Cuca agora gritando com o Triguinho também, dizendo que ele está fazendo bobagem, está tirando jogadores do sério à toa. O jogo realmente do controle, hein? 1-0 para o São Caetano diante do Grêmio. O jogo ficou parado mais de 20 minutos por causa da forte chuva. Houve inclusive uma ameaça da partida ser encerrada hoje aqui, do tempo restante ser jogado amanhã, mas como a condição do tempo melhorou, o jogo seguiu. E ali a jogada perigosa do Anderson Lima.